sou muito intensa em tudo. Então, 98% do meu tempo é essa intensidade, essa animação. Mas tem os 2% que são tipo 2 ou 3 dias que eu fico no chão. É intensidade pro ruim também. Então eu fico me sentindo ruim, eu fico me sentindo não capaz, síndrome do impostor. Eu fico achando que eu consegui, eu não mereci. Então a gente tem eu ainda me apego nos meus erros. Mas logo eu me recomponho, porque aí eu tenho elementos que me lembram quem eu sou hoje. Levantem as sobrancelhas, porque hoje eu tô aqui com ninguém menos do que a Natália Martins, mais conhecida como a Natália Beauty. Gente, essa mulher, ela é um fenômeno do mercado de beleza. Ela começou como gerente de uma clínica de estética, até que um belo dia, a colaboradora dela, eu tenho uma certa dificuldade, não veio trabalhar, deixou todas as clientes sem fazer retoque na sobrancelha, surtando. Mas a Natália não pensou duas vezes, ela foi lá, fez o curso e a partir desse momento ela passou a fazer os retoques das clientes. Sim. De lá pra cá, gente, é o seguinte, essa mulher já teve filho, ela já casou, ela já separou quando tinha uma filha de 2 anos, ela veio pra São Paulo, ela abriu uma clínica que começou com 30 metros quadrados e hoje ela tem uma clínica com mais de 1.000 metros quadrados na Rebouças, que eu já fui, inclusive, e amei o tratamento. Uma clínica rosa, cheia de flores, enfim, gente, assim, ela vai falar melhor do que ninguém. Nath, bem-vinda, sinto tão feliz de ter você aqui. Obrigada. Eu estou muito feliz pelo convite, por esse bate-papo, vai ser muito legal e eu espero inspirar muitas pessoas. Vai inspirar muito. Eu vou começar com uma perguntinha assim bem basiquinha, como quem não quer nada. Qual que é o segredo do seu sucesso? Para responder em 2 minutos. Não tem segredo, né? Eu acho que o segredo do sucesso é não achar que tem um segredo real. O que todo mundo já sabe, que é meio óbvio, é ir fazer. É passo a passo, é trabalho, é processo. Muita gente quer o sucesso, mas não quer o trabalho para chegar lá. E aí acha que o sucesso tem algum segredo mirabolante. E, Nath, você sabe uma coisa que quando eu escutei a tua história, que eu fiquei pensando, né? Porque eu sei o que é da noite pro dia você perder alguém que tá lá no teu atendimento. Eu tenho loja e eu sei que é um caos na terra e o cliente não quer saber se tá com Covid, se tá doente, se alguém morreu. Ele quer a coisa dele naquele momento. Imediatamente ele berra, ele surta e quem tá do outro lado fica nervosa. Eu vou pegar essa situação porque ela foi um marco na tua vida, né? Pelo menos pelo que eu li. Uhum. Eu quero entender o que te fez ter esse estalo de... Vou fazer o curso. Isso foi em 2015, dezembro. Eu era gerente dessa clínica de estética, mas fazia 3 meses. Eu nunca tinha feito nada na área da beleza. Eu trabalhei a vida toda com restaurante. Então, não tinha experiência de falar, fez uma faculdade de estética, eu já tinha pensado em trabalhar na área da beleza. Nunca passou pela minha cabeça. Então, eu estava administrando a clínica e uma colaboradora pediu demissão e ela fazia sobrancelha, eu trabalho de micropigmentação, e deixou todas as clientes sem retoque nenhum. E aí todo mundo queria o dinheiro de volta, né? Porque é natural. E aí, para resolver esse problema, eu falei, bom, vou fazer esse curso, eu vou fazer só os retoques e tirar o trabalho da clínica. Simplesmente eliminar o serviço da clínica e não vender mais para novas clientes. Era fazer e voltar a gerenciar. Caramba, você fez só pra tirar da frente mesmo, só pra, assim, acabar com dignidade mesmo. É, porque eu tinha também um preconceito que muita gente tem. Você é uma designer de sobrancelha? Imagina. Sabe? Aquela coisa que todo mundo pensa. Claro. Então, pra mim, não era uma coisa que eu queria seguir como profissão. Era só pra resolver o trabalho. Mas aí eu fui, né? Fiz e foi essa coisa de decisão. Todo mundo foi contra. E eu sou muito intuitiva. E eu aprendi ao longo desses anos a confiar na minha intuição. E ela me trouxe muito até aqui, né? É uma coisa meio... abstrata, mas real. Então... Pra mim, que obscena é bem real. Falei, bom, eu vou fazer esse curso. Todo mundo foi contra. Eu lembro que meu ex-marido falou, poxa, mas você nunca tirou um pelo da sobrancelha, como que você vai fazer um curso? Meu, pensa bem. Aí a gerente da franquia lá, a franqueadora, falou, não faça isso, tal. E eu fui, fiz. E me apaixonei. Em janeiro de 2016... comecei a atender mesmo lá na clínica em São José do Rio Preto, mas eu sou natural de São Paulo. Eu me mudei pra lá com o meu ex-marido e a minha filha. Eu me casei com 25 anos, tive uma filha e aí lá eu comecei a trabalhar nessa clínica. Foi loucura. Mas, Nath, você tá falando isso, mas assim, eu li tudo, tá? A pessoa já sabe a história toda.
Não é que assim que ela, né, ela foi morar. Não, ela foi sem nenhum dinheiro. Me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, eu já fui tá? pra lá sem dinheiro. Porque, na época, o pai dela, português, como chama seu pai? Aquiles. Aquiles, tu se prepara que a tua orelha vai fritar hoje aqui, hein? Ele é sempre frita. Você se prepara. Mas eu sei que já tá tudo maravilhoso. Mas o seu Aquiles, como todo bom pai português, eu sou de família portuguesa, meu marido, eu sei como é o português. Nossa. Ele falou, Natália, tu tá louca, entendeu? Então, assim, já que você vai casar, você vai se sustentar, você vai fazer tuas coisas. E a Natália fez. Ela foi, se sustentou, pegou, vendeu tudo pra se Ir mudar pra lá. com seu Sim, ex-marido, sim, não foi isso? Exatamente, exatamente. E eu fui pra lá sem nenhum dinheiro, sem nada, nem a profissão. Então eu não tinha me formado e eu não tinha uma poupança, eu tinha dívidas já. Porque eu trabalhava no restaurante que era familiar do meu pai e eu pagava ali o meu cartão, a parcela do meu carro, 90 vezes. E ele falou: não vou mais pagar, agora você é propriedade do seu marido. Era bem isso mesmo, não com essas palavras, Sim. mas a gente sabe que é isso. E eu falei: bom, ok, porque eu quero sair de casa. Eu me senti extremamente presa. E eu falei: eu quero sair de casa, então fui, casei. E mesmo assim, sem dinheiro. Então não construí nada pra mim durante o casamento. A única coisa que eu trouxe, graças a Deus, foi a minha profissão, design de sobrancelha, e a minha filha, e o meu cachorro. Então, foi assim, não tive financeiro nenhum, mas eu tive toda a força que um ser humano precisa pra não desistir ali, entendeu? Melhor que se eu tivesse trazido dinheiro, eu acho. Você nasceu com essa força ou acho que ela Não. o que que é gatilho pra você? Ter que voltar pra casa dos meus pais de novo. Pode parecer bobeira, mas pra mim era uma coisa que não fazia sentido. Pela criação, era violência, mentira, é uma família muito disfuncional. Então eu não queria isso nem pra mim de novo e nem pra minha filha de 2 anos e meio, porque acho que eu não contei aqui pro pessoal pra eles não se perderem. Então eu trabalhei durante um ano lá em São José do Rio Preto em 2016. Só que o dinheiro que eu ganhava na clínica era pra manter a nossa família. Uhum. E ótimo, vivíamos família média e lá o custo de vida também é bem mais baixo. Depois de um ano eu me separei e voltei a morar em São Paulo. No final de 2016, com a minha filha, né, pequena, e com as dívidas que eu tinha já desde antes do casamento, e a minha profissão, e sem dinheiro, né? Eu voltei pro meu pesadelo, que era morar na casa dos meus pais. Eu não tive opção, mas eu queria sair de lá. Então, aí eu comecei a atender as clientes na casa delas, pra começar a juntar dinheiro. Que clientes, se você veio de São José do Rio Preto, que clientes eram essas? Mas De eu São já Paulo? postava na rede social. Ah. Então eu já tinha uma demanda reprimida de clientes aqui em São Paulo, me esperando, que as pessoas queriam fazer comigo. Agora que você falou isso, eu tô lembrando. Você começou a tua rede social com um Instagram de maternidade, não foi isso? Sim, então, o Belas Mães, ele veio em 2015. Olha que louco. Quando eu engravidei, em 2014, na verdade, o que eu pensei? Eu falei: meu, não tenho dinheiro pra fazer nada estético depois da gravidez. Eu sou muito vaidosa, olha que louco. E eu também não tenho dinheiro pra comprar roupa pra mim, nem pra minha filha direito. Então eu vou fazer um Instagram materno, que tava naquela época, tipo, de lojas dar coisas. Uhum, os recebidos. E aí eu fiz e comecei a postar coisas da maternidade, depois que ela nasceu em 2014. Isso muito antes de pensar em trabalhar com sobrancelha. E em 2015, eu já estava morando em São José do Rio Preto e trabalhando nessa clínica. Era março, abril de 2015. A minha mãe desapareceu. E a minha família é de São Paulo. Aí a minha mãe desapareceu numa segunda-feira. Pô, chegou de madrugada, ninguém achava minha mãe. Meu pai começou a ir nos hospitais de São Paulo, no IML, ver se tinha alguma coisa. A princípio, a polícia só vai atrás depois de 24 horas. Então, depois de 24 horas, começou a busca pela minha mãe. E eu lembro que era quarta-feira. Eu falei: bom, minha mãe não tinha aparecido ainda, já eram 3 dias. Eu falei: eu vou pra São Paulo pra dar força pro meu pai, pra dar força pra minha família, tudo. Vim pra São Paulo, nós não achamos a minha mãe depois disso ali. E aí eu postei na minha rede social que a minha mãe tinha desaparecido. Aí na quinta-feira, a Gabriela Pugliese postou. E naquela época, tipo, o auge, porque não tinha blogueira, não tinha essa. Ou era Tássia ou era a Gabriela. Eram as duas referências. Ela postou da minha mãe, eu fiquei super feliz. Aí a Bela Falcone postou também. E nisso, o Datena, gente, olha que louco. Tá brincando. Não. O Datena me ligou
Falou, olha, sua mãe tá desaparecida, eu vou mandar uma equipe aí na casa dos seus pais pra fazer uma matéria pra gente achar sua mãe. Beleza, aí foi a equipe do Datena, aí postou foto da minha mãe, fizeram uma matéria mesmo, postando foto, número de telefone para as pessoas entrarem em contato, placa do carro que ela saiu de casa. Aí na sexta-feira, um cara ligou e achou minha mãe, lá em Indiana, tipo 450 quilômetros de São Paulo. E minha mãe tava totalmente desnorteada, teve um surto mental, assim, de memória, e ela não queria viver, eu não queria lembrar mais da vida dela, porque, de novo, imagina minha mãe, criou 5 filhos, nunca trabalhou. Eu imagino o surto dela, eu também teria ido embora. Você acha que ela queria ser achada? Às vezes eu fico pensando. Você fez um mal para sua mãe. Mal sabe, desde esse dia. Ai, Senhor. Não é, porque, meu, coitada. E ela Poxa. sempre cresceu falando, filha, nunca dependa de homem. Porque era a dor dela. Cara, ela viveu pros filhos. Hoje eu enxergo a minha mãe e ela é uma pessoa tão sábia, tão inteligente. E ela fala, eu nunca trabalhei, mas eu sou inteligente, viu? Eu sei as coisas que eu tô falando. Então, tadinha, ela precisa toda hora se autoprovar. Claro. E aí ela veio, nós encontramos a minha mãe, então ela veio toda debilitada. Eu lembro que a gente passou por um momento de estresse muito grande depois. E logo em seguida eu ganhei muito seguidor. Então eu tinha tipo 80 mil seguidores, naquela época era muito. Pô, pois é. E foi para 115 mil. Caraca. E isso era em 2015, gente. Parece que agora, mas não era. E o que aconteceu? Os Instagrams maternos, que era uma coisa muito, eram umas mães perfeitas, com manuais perfeitos, que nunca deram danoninho para os filhos, e ok. Tomando um chá da tarde com cabelo E maravilhoso, com falando as que ficava crianças lá 24 horas com lindas. os filhos, imaginam, né? E eu sempre fui muito julgada, porque eu sempre quis trabalhar, eu ficava um pouco menos, eu sempre fui mais diferente, não tem certo e errado. Mas, meu, começou uma coisa que elas criaram um perfil no Instagram chamado Mães Investigativas. E elas começaram a falar que eu tinha inventado a história da minha mãe para ganhar seguidor. Jesus. Porque talvez elas fizessem isso, né? Então elas Elas acharam que sabiam onde eu ia chegar. E elas sabiam que eu era um perigo para elas, entendeu? E eu falo isso com contundência hoje. Porque o que elas fizeram para me destruir ou para eu não crescer foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Por quê? Porque começou um negócio. Elas criaram um perfil chamado Mães Investigativas, tinha 11 mil seguidores. E elas postavam tudo da minha vida. Que maravilhoso. Da clínica, mal. É maravilhoso porque Elas isso dá ibope. inventavam. E aí, olha que louco, tinha um monte de fake. E antigamente ninguém sabia que existia fake. As pessoas eram leigas, elas Sim. achavam que qualquer pessoa era uma pessoa. E tinha uns fakes falando, não, porque eu sou prima dela e eu sei que é mentira. Ela inventou da mãe dela. E as pessoas acreditavam. Só que eu não aguentei isso. Eu aguentei de fevereiro a junho. Eu lembro que no meu aniversário, em junho de 2015, antes de dormir, era meia-noite. Meu marido já estava dormindo, meu ex-marido. E eu, putz, muito chateada. Meu, elas estavam postando as minhas dívidas. Então, meu carro estava com busca e apreensão já naquela época. Caramba. E elas postando na rede social. Então, eu não tenho vergonha. Isso me fortaleceu muito. Se alguém falar, você tá devendo, eu falo, eu tô mesmo, pago quanto quer. Tipo, Mas você não ficou mal? fiquei. Mas isso me ensinou. Porque não me define. Eu aprendi a me libertar do julgamento alheio. As pessoas, elas têm medo de expor fraqueza, porque elas acham que as pessoas vão ter algo para manipular elas, sabendo de uma informação confidencial. Eu não tenho segredo nenhum com ninguém, eu não tenho vergonha de falar que eu devia, que eu estava com busca e apreensão. Então, eu passei por um processo muito doloroso de cancelamento mesmo. O que eu fiz? Em junho, cancelei o meu Instagram. Apaguei o Belas Mães. E naquela época... Com 100 mil seguidores. Sim, e naquela época você apagava, você não tinha chance de voltar atrás. Igual hoje, nós temos 15 dias. Hoje você apaga o Instagram e fala, olha, pense melhor, te dou 15 dias... até a exclusão permanente. É que o Mark não quer perder ninguém, gente. O Mark não quer perder um sermão daquele Instagram. Não, mas ele também sabe que às vezes a pessoa surta ali, Sim. ou a pessoa tomou um remédio, às vezes, Sim. vai dormir e exclui. Aí ele dá eu acho que essa chance também. Uma colher de chá. Ela tá com um olho generoso pra ele. Sim, Então eu apaguei e sumi do mapa. Eu sumi. E eu criei um outro perfil, Natália Demian, que era o nome de casado antigo. Em dezembro, fui fazer o curso, então nada a ver uma coisa com a outra. Uhum. Fiz o curso, comecei a atender como Natália Demian, postava os meus trabalhos. Essa história toda da tua mãe aconteceu enquanto você era gerente da clínica? Sim. Tá. Foi antes desse divisor de águas? Foi antes. Tá. Foi antes, mas eu excluí ele também antes, o perfil.
Então, essa foi uma parte da minha vida que fechou. Uhum. Mas que tudo isso que aconteceu, talvez se eu não tivesse excluído, eu não teria focado na clínica, visto esse problema e tentado resolver. Talvez eu tivesse até hoje lá com belas mães, tipo, falando de maternidade e tal. O que te deu na tua cabeça pra você fechar? Eu não tava mais aguentando. Porque naquela época eu ainda me preocupava com o que as pessoas pensavam. Eu não achava que, tipo, hoje não é uma coisa que não tô nem aí. Sim. Naquela época, eram todas as minhas dívidas. Aí qualquer loja que queria fazer parceria comigo, elas iam lá e faziam um mutirão de comentário ruim. Então foi uma perseguição mesmo. Eu fui cancelada. Caramba. Cancelada. E eu não aguentei, foi mais psicológico. Talvez se eu não tivesse respondido, e eu respondi, eu xingava também. Cristina, você é muito mais cachorra. Que signo você é, Nath? Gêmeos. É meu ascendente. É, Bem doidão, gêmeos, né? gêmeos. Meu ascendente é Sagitário, mas eu sou um pouco briguenta, né? Assim, não levo desaforo pra casa. Confrontadora, vai. Sou. Briguenta parece uma pessoa encrenqueira. Não é, gente, é Não, uma pessoa não. confrontadora, Sim, não é? Sim. Mas eu deixei me levar e eu apaguei. E aí fiz o curso de sobrancelha, outro capítulo. Trabalhei 1 ano lá em Rio Preto, aí voltei a morar em São Paulo. Então me divorciei, voltei. Tive que morar na casa dos meus pais de novo, não tinha outra opção. E eu trabalhei muito atendendo na casa das clientes no começo para juntar um dinheiro, já que eu não pagava nada na casa dos meus pais, para eu pagar um aluguel de um apartamento. Demorou uns 3 meses, eu aluguei um apartamento em São Paulo aqui, de 40 metros, era bem pequenininho, e uma salinha, que era do outro lado da avenida, num prédio comercial de 30 metros, para eu pôr uma maca e atender as minhas clientes. E aí eu comecei, eu lembro que foi o primeiro grito de liberdade que eu tive, que foi quando eu me mudei com a minha filha pro apartamento, que aí eu tive a consciência de que, bom, agora somos só nós duas, que maravilhoso, então eu tive que percorrer tudo isso, então eu tive que casar, eu tive que passar pelo Belas Mães, eu tive que me divorciar, eu tive que ter todas as dívidas para eu finalmente conseguir me libertar de alguma forma e sentir pela primeira vez a liberdade que eu sempre sonhei. E com a minha filha do meu lado. Foi diferente, talvez eu nunca imaginasse que eu teria uma filha quando eu me sentisse assim, mas a Júlia, ela foi uma das minhas grandes impulsionadoras, né? Porque eu não queria que ela vivesse o que eu passei, eu não queria viver o que a minha mãe passou. Então, quanto mais eu reduzisse esse efeito das vidas e gerações, melhor eu queria. Então, eu sinto que eu quebrei um pouco dessa geração de mulheres dependentes, submissas, que sofrem violência, traição, que não tem pra onde ir, que o homem pode trair, o homem pode abusar, o homem pode bater, e ele sabe que ela não vai embora. Minha mãe com 4 filhos, 5, nunca trabalhou, fez até a 5ª série. Ela ia fazer o quê com os filhos? Eu não queria correr o risco de passar por isso. Tua mãe falava sobre isso com vocês ou era uma coisa que tava no ar? Tava no ar. Ela sempre teve muito medo, né? Eu já vi meu pai batendo nela. Caramba, né? E ele fala, mentira, é verdade. Pergunta pra todos os irmãos. Engraçado como às vezes a pessoa E eles acham esquece, normal. né? Esquece. E eu sou errada. Desculpa, agora eu me desconcentrei porque tá tocando a buzina, que é do meu carro. Ai, que inferno, gente. Parou. Só pra me irritar. Meu carro, ele é bem temperamental. Escutando falar, outro dia minha mãe escuta meu podcast, eu sou desbocada porque eu sou tipo pai de santo, vem eu falo. Acontece, assim, as coisas vão vindo. Por isso que eu brinco assim, não adianta me perguntar o que eu vou... Analisa, né? E não adianta perguntar o que eu vou falar, porque às vezes eu venho com script, mas na hora eu sinto necessidade de perguntar outra coisa. Você vai se deixando levar. E aí minha mãe, escutando meu podcast, ela fala, ai, não, porque você fala da minha história, não sei o que lá. Poxa, eu não gosto que você fale assim. Eu falei, mãe, é a minha história. É como eu vivi essa história. E na minha história também, a minha mãe ficou muito dependente do meu pai. E quando separou, ficou sem nada. Então, assim, pra mim, se eu não te amasse, não me revoltaria tanto a mulher que não tem independência financeira. Nossa, pelo amor de Deus. E eu venho de uma família, diferente do que você tá me contando, de privilégio, né? O meu pai tinha dinheiro, ele construiu o dinheiro dele, uma pessoa incrível, mas como marido, ele foi muito tóxico. Então, assim, eu não quero. E as pessoas ainda falam, não, mas olha, mas meu marido, ele é tão bacana. É bacana até não ser, entendeu? É bacana até não ser, até não querer. O dinheiro, ele controla, assim, as relações, a gente sabe disso. Então, eu te escutando, eu me enxergo muito nisso, porque, de certa forma, porque essa história da independência financeira, né? De você poder fazer. Agora, você fez isso num momento muito turbulento da tua vida. Muito, muito. Mas talvez eu nunca tivesse feito se não fosse nesse momento. Teus irmãos são assim como você? Tem essa... Não, eu tenho 2 irmãos que trabalham comigo hoje e uma irmã nunca trabalhou. Tá. Tem 2 filhos, moram na casa dos meus pais. Vocês eram em 5. O mais velho, ele era adotado. Tive muito pouco contato. Hoje, às vezes, ele me procura, mas
Nunca foi Não uma tem relação contato. fraternal. E eu tenho 2 irmãos que trabalham comigo, são maravilhosos. Uma é coordenadora de procedimentos, a Bárbara, e o outro, o André, ele é um homem maravilhoso. Ele começou como videomaker, então o que eu tive muito claro na empresa, na marca, é meritocracia. Meus irmãos não têm privilégios por serem meus irmãos. E isso sempre foi muito claro para o meu pai, para eles, porque quando eu comecei, meu pai viu que estava dando dinheiro, quando eu voltei a morar em São Paulo, que eu me mudei, que eu comecei a ganhar meu dinheiro, que eu aluguei a minha clínica maior, eu fui expandindo, ele falou, não, a sua irmã tem que ter 50% da sua empresa. Você tem que ser pela sua irmã também. Acho que eu não te contei. Tem que ser. Sim, Entendi. e eu dei o curso para ela, claro, eu queria que ela aprendesse a Claro. técnica, até porque ela é uma pessoa que eu confio, que eu amo e que tem habilidade com pessoas, ela ama. Então, eu queria ensinar a minha profissão. E quando eu dei o curso para ela, meu pai me chamou para conversar. Eu lembro que eu fui almoçar. E ele falou, você tem que dar 50% da sua irmã, porque ela é sua irmã, ela não pode ser menor que você. É mérito, não é imposição, meu amor. Então, Nossa, Ana, mas como foi escutar isso dele, cara? não, ele é assim. Hoje eu entendo que isso era ruim, mas era eu mando, você vai fazer isso. E eu sempre tive medo. Eu só consegui olhar nos olhos do meu pai para falar com ele depois que eu me separei e olhe lá. Mas hoje você tem um bom relacionamento. Tenho, mas ele não aceita quando eu falo. Faz parte da minha história, não tem por que Claro, mentir. São as claro. minhas percepções e tá tudo bem. Engraçado, porque quando a pessoa fala isso, parece que você não precisa, né? Você não precisa, não. Tua irmã precisa. Então a gente tá sempre privilegiando O outro. quem a gente acha é fraco, porque na verdade não é, né? A Exato. gente acha. Exato. E quando eu voltei a morar em São Paulo, eu não tive apoio. Eu lembro que é porque eu voltei a morar em São Paulo numa situação difícil. Eu não tenho problema em contar, ainda mais num desse. Eu traí meu ex-marido, olha que louco. Adoro. Ela Pior falou, ainda. Num desse, adoro. Num desse divã. Pode falar. Por quê? Por que eu tô te falando isso? Traí. Quantas mulheres não passam por isso? Ok. Eu não acho isso lindo, eu acho isso péssimo. Mas era o ambiente que eu cresci. Isso era normal. Mas não justifica. Ok. Traí e ele descobriu. Então, não é que eu saí de lá endividada. Eu saí de lá escorraçada, expulsa, xingada de todos os nomes piores que você imaginar. Eu tava no chão, rastejando. Sabe o que meu pai fez? No outro dia, pegou o carro e foi lá em São José do Rio Preto dar apoio pro meu ex-marido. Ele queria que eu me confessasse com o padre para me comungar. Ele que batia na minha mãe e traía, não tinha que se confessar. Isso é realidade para muitas mulheres. Eu lembro que numa live eu contei que eu traí meu ex-marido. E eu recebi muita mensagem de mulheres. Eu passei por isso. E hoje eu me sinto a pior pessoa do mundo. E aí eu entendi. Primeiro eu me auto-perdoei. Então eu me separei, voltei muito, porque ele contou para todo mundo, meu ex-marido. Então eu não tinha mais amigos. Eu tinha vergonha da minha família, eu tinha vergonha de olhar para qualquer pessoa, porque eu achava que toda pessoa sabia que eu tinha Sabia traído. que você sabia tudo, que você já traído, que você tinha dívida. Você era praticamente a escória do local, entendeu? Eu era a fracassada. Sim. Tipo, essa menina, ela é o inferno reencarnado aqui, ó. Sim. É o Onde o demônio. inferno chegou, minha gente. Tipo, essa mulher é Satanás em pessoa. Não, e assim, posso falar... Desculpa até essas palavras, mas é assim. Não, mas porque assim, a traição nunca é bom, óbvio que não é. Nunca, eu não me Não é esse orgulho. o ponto, mas assim, como que é quando a mulher trai e quando o homem trai? Eu acho que Exato. está mudando, É porém, verdade. eu acho que quem mais ataca a mulher quando trai não são nem os homens, São as outras mulheres. Sim, porque fala lá, tá vendo? Ah, sempre achei. Nunca me desceu. Já desconfiava dessa menina, ela era estranha. Mas nunca fui de ter. Só que aí eu me auto-perdoei. Então, eu passei por um processo de estabilizar a minha essência, estabilizar a minha integridade. Por quê? Porque eu não fui uma boa pessoa. Mas eu não viro uma boa pessoa do dia para noite. É uma decisão, ok. Mas é uma construção de uma nova identidade e uma integridade íntegra. Então, foi uma construção que demorou um ano e meio, e aí eu me auto-perdoei. Já entendendo que era uma boa pessoa e que todos esses erros me ensinaram a ser uma boa pessoa. E que eu tinha que fazer as pessoas entenderem que os erros não justificam elas. Que o que elas foram, o que elas fizeram, elas podem ter uma nova decisão hoje para ter um novo futuro amanhã. Cada minuto, cara. A cada minuto. As pessoas falam assim, nossa, como você mudou. Como se fosse uma coisa ruim. Fala, cara, graças a Deus que eu mudei. Imagina se eu tivesse ficado igual. Sabe o que eu falo? As pessoas não Deu se pra perceber? permitem. Nossa! Graças a Deus. Não, e as pessoas não se permitem. Isso que é louco, né? Porque as pessoas não se permitem. No fim é uma dor. Elas se prendem àquilo ou ao erro. Fiz uma cagada, por o resto E vou não ser mereço cagada na mais vida. nada. Ela se sente com telhado de vidro. Às vezes eu falo pra minha sócia, né? Que eu amo de paixão. Eu falo, Dri, não é só porque você tem um telhado de vidro. A gente tava falando sobre esse assunto, Ah, né? só falou em amiga. Quem contou pro meu ex-marido foi minha melhor amiga da cidade. Ah, que maravilhoso.
Cuidado com as melhores amigas. Deixa. Hoje eu não tenho mais amigas. Eu tenho colegas, parceiras de profissão, trabalho, mas amiga, eu falo, sou eu. Não, no fundo, né? No A gente fundo tem que ficar somos, sempre de é. olho. Mas assim, a gente tava falando de telhado de vidro e eu falei, Dri, não é só porque você tem telhado de vidro que você pode deixar os outros pisarem em cima de você. Exato. Você errou aqui? Ok, aqui eu dou outra cara a tapa, mas aqui eu não vou dar. Porque eu tava certa, porque eu não vou fiz. errar Então mais. assim, não, mas é isso. O erro, ele é setorial. Vamos lá. Não nos define. Não, e você traiu teu marido, pegar o que você falou, você traiu seu marido, ok. Agora isso quer dizer que você era uma péssima mãe? Não. Isso quer dizer que você era uma péssima empreendedora? Não. Isso quer dizer que você era uma péssima amiga? Não. Então, Mas assim, eu fui, entende? Então, eu me senti responsável pela quebra da família. Então, eu era uma péssima mãe por tirar a minha filha do âmbito. Isso as pessoas me dizendo. Então, você vai afundando. sim. Ah, você é uma vaga, não sei o quê. Você acabou com a família. Você acabou com o futuro da sua filha. Ela vai saber o que você fez. Ela vai saber o que você fez mesmo. E ela Ela vai saber vai. como você se reconstruiu. Isso, mais importante. Exatamente. Meu pai com vergonha, minha família. Vergonha. Ok. Aí eu comecei a construir. E isso é legal, por quê? Porque aí eu passei por esse processo. E só quando eu entendi que eu era uma boa pessoa e que eu merecia uma vida maravilhosa, que as coisas fluíram pra mim. Você entendeu isso do nada ou foi algum Foi gatilho? do nada, assim. Religião? Foi lendo livros de quântica. É muito louco, Física né? quântica? De quântica, de energia, Tem um ator que eu gosto muito, um autor, que é o Joe Dispenza, que ele fala muito sobre sobrenatural, sobre você ser uma pessoa incrível. Então, você se desprende de várias amarras, assim, que a gente tem de crenças. É um processo. Então, primeiro a gente se perdoa, Uhum. depois a gente entende e reconhece que sim, somos uma pessoa boa, porque a gente reconstruiu a nossa integridade baseada nas decisões da consciência do que era bom e do que era ruim. Então, eu entendi que eu recuperei a minha essência. Sou uma boa pessoa. Pô, então eu mereço uma vida maravilhosa. Eu mereço ser feliz. Eu sou uma mulher que merece amor. Eu sou uma mulher que tem amor para dar. Eu sou uma mulher que merece sucesso. Mas isso veio do auto-perdão, desse processo de alinhamento, integridade, auto-perdão, acreditar que merece, visualizar e caminhar. Posso falar, você tá falando isso uma vez, eu falei o seguinte. Eu gravei um vídeo, eu falei, ter fé é uma decisão. É uma decisão. Um belo dia, ou tanto faz, cada um tem um gatilho na vida, você decide e fala, a partir desse momento, eu decido acreditar em tal coisa. Eu decido acreditar que eu posso melhorar, eu decido acreditar que a minha vida pode mudar. Você decide acreditar que você não tem controle. Pra mim, isso é fé. Independente da religião das pessoas, entendeu? Sim. Então, assim, É fé. a hora que você sabe que lá atrás pode ter alguma coisa, você vai procurar. Se você já sabe que lá atrás não tem nada, o que você faz? Fica parado. Fala, tô cagada mesmo, vou ficar aqui porque não vai acontecer nada, concorda? Uhum. Então, você me contando, me veio essa história, porque no fundo é isso, né, É Nath? isso. Você entendeu, decidiu e foi pra ação. E aí eu quero te perguntar, porque assim, com tudo isso acontecendo, como que foi, de repente, você sair da tua clínica de 30 metros quadrados, que era na frente da tua casa, e chegar onde você tá hoje, assim, que teve um momento marcante para esse passo gigante? Teve uma construção de toda essa vergonha, toda essa exclusão da sociedade me fez focar 100% no trabalho. Ele era a minha fuga. E era o que me alimentava, era o que me mantinha, né? Porque muitas vezes eu já tinha pensado em tirar a vida. Não por mal, mas porque eu não queria mais viver, não tinha graça viver. Tipo, eu era uma pessoa horrível, por que eu ia continuar vivendo? Eu ia ferir outras pessoas. Você estava deprimida, Nath? Muito, nossa, eu chorava entre uma cliente e outra na minha sala, agachada no chão. E a tua filha nessa época estava com quem? Tava na escola, mas você- ela sentiu um pouco. Mas você chegava à noite, Eu chegava à noite, dava um beijo nela. Eu contratei uma pessoa para me ajudar. Então, eu quase não via a minha filha. é difícil a gente estar pelo outro quando a gente não tá bem, né, cara? Às vezes eu preferia não ficar com ela, porque eu tava mal. Eu entendo. Tipo, eu ficava final de semana, às vezes assim, olhar sem ficar com ela 5 minutos. Eu ficava um pouco e saía, falava que eu ia trabalhar, eu escrevia um texto, mas porque eu não queria, me dava pânico. Porque eu não era uma pessoa boa. Como que eu ia ficar com a minha filha? Eu ia matar ela. Posso falar, você tava me contando isso, gente, que lindo. Eu tive um burnout. Eu fico até emocionada, porque a gente se identifica. É, E eu sempre fui uma pessoa muito animada, muito divertida. É da minha essência, né? autêntica. Só que quando você chega em casa, depois de um dia de trabalho, pepino, e pandemia, e conta, e não sei o que lá. E eu tenho 3 filhos, né? Nossa. E eu amo ele de paixão. E aí, cadê aquela mãe divertida, que brinca, que gosta de... Aquela mãe não tava mais lá. E aí eu fazia isso, eu me fingia de morto, assim, ia pro meu quarto, dava aquelas escapadelas, porque assim, eu não tinha o que dar pra eles.
Nesse momento que eu falei, cara, eu não tô bem. Essa não é a Tatiana, porque até a gente demora, eu pelo menos demorei até entender que eu tava um pouco deprimida, um pouco não, que eu tava deprimida, até pra falar a pessoa dá uma maquiada, um pouco deprimida. São ciclos, eu falo, né? Não, total, mas assim, até eu conseguir entender isso e voltar a ser quem eu era. Inclusive hoje ter até coragem de falar, me erra, que eu tô exausta hoje, entendeu? Não tem problema, vocês não ficam cansados? Não tem dias que eu falo como tá a escola, aí minha filha fala, ai, não quero falar que eu tô cansadinha. Se eu falo que eu tô cansadinha, eu sou a pior mãe do mundo. Hoje eu falo que tô cansadinha, eu tô de TPM. Vocês me erram, me deixam aqui quieta no meu canto, entendeu? E daqui a pouco a gente vai. A gente vai brincar, vamos fazer alguma coisa que eu também goste e tá tudo certo. Mas porque é um pouco isso. Aí você tá me contando tudo isso, eu tô imaginando você com tudo isso, né? Chegando em casa, chorando entre um paciente e outro, ainda tem a tua filha sozinha, que depende só de você, porque acredito que o ex-marido nunca pagou pensão, por quê? Ele usava a traição pra falar, eu nunca vou pagar pensão, se vira. Você entende? Sim, olha que claro louco, que cara. Não entendo, mas eu não entendo ele, mas eu entendo o que você tá falando. Meu pai falava, você vai fazer sobrancelha, vai fazer uma faculdade, sobrancelha não é profissão. Você voltou a morar aqui, você não tem que pagar nada. Então, era confortável. Teve a zona de conforto me chamando, falando, vem cá, aqui você não vai ter que trabalhar, você vai ter comida, sua filha... Deus me livre. Vai ser designer de sobrancelha, a gente não tem, não é um status, não é uma coisa, então, você vai ser o quê? Dono? Ele não, queria que os filhos fizessem medicina ou direito. Agora eu vou te contar uma coisa. A Vanessa Rosan, que você deve conhecer, ela veio aqui semana retrasada. E a Vanessa, eu não sabia, tá? Ela me contou da área de beleza que maquiador era um meio muito masculino. Pra mim foi uma surpresa, pra você talvez não seja. Então ela chegava pra maquiar junto com uma outra pessoa, no Fashion Week, enfim, falavam pro cara que era assistente dela, ai, fala pra sua assistente colocar as coisas lá, porque era um meio muito masculino. Louco. E profissional da beleza, maquiador, era uma profissão também, tipo, que, maquiadora, aí você dá aquele sorrisinho, que legal. É verdade. Porque é uma coisa que as pessoas não valorizam, né? Não entendiam. Não entendiam onde podia chegar. E ela foi contando também como que ela foi se colocando à prova e aquilo foi sendo um combustível para ela falar, eu posso. Com certeza. O fato de eu mesma não ter acreditado na área quando eu decidi fazer o curso, me fez, como minha única opção era essa, eu falei, eu vou mostrar onde a gente pode chegar. E aí eu comecei a arriscar tudo. Aí eu fui alugar essa casa maior que eu falei, eu tô crescendo. Eu tinha uma agenda de 6 meses pra frente. Lá no 30 metros quadrados. Lá nos 30 metros. Quando eu olhei, depois, eu abri a empresa em abril de 2017. Quando foi julho, eu já tinha 9 pessoas trabalhando comigo naquela salinha. Onde você conhece essas 9 pessoas, gente? Menina, ficava todo mundo encostadinho, parecia um puleiro, sentadinho, todo mundo. E era super divertido, e eu já recebi mensagem de algumas delas, que tem 1 ou 2 comigo só até hoje. Mas falando, Lati, eu lembro que a gente ficava naquela salinha de 30 metros, todo sentadinho no chão, trabalhando. Aí tinha uma agendando, uma confirmando, 2 que eu tava treinando para fazer o que eu fazia, outra que ficava no agendamento e na venda de cursos, e uma assistente. Cara, já tava grande, eu já tinha setores dentro da empresa. Que maravilhoso. Já não eram os e-mails todos destinados só a você, né? Financeiro, administrativo. Não, e eu fui com uma super mente de escala de negócio intuitivamente, porque eu não tinha uma referência. Eu nunca fiz o curso de gestão. Você é formada? Não. Mas você finalizou a escola? Finalizei até o 3º ano. Tá bom. Sim. Mas eu não era uma boa aluna. Eu nunca gostei das temáticas, das matérias de escola. Eu sempre fui um pouco inconformada, incomodada com as coisas que a gente tinha que seguir. Eu nunca acreditei. Então, também foi uma coisa minha, sabe? De querer me libertar e de trazer toda essa história da liberdade. Porque a palavra liberdade rege a minha vida. Quando eu me vi liberta e, mais que isso, porque você ter o poder de tomar decisões, ou ele é uma bênção ou é uma maldição. Por quê? Porque tem gente que sempre teve alguém para tomar decisões por ela. Então, pai, marido, sociedade, a gente sempre foi influenciada. Quando a pessoa se vê sozinha, tendo que ter 100% de responsabilidade sobre qualquer decisão, tem gente que acua. É claro, porque se der errado agora é você. Risco, Você não pode falar, eu fiz, mas foi meu pai que falou, foi meu marido que falou, nem queria fazer aquilo, agora é você. Nenhum. Aí é uma maldição, que ela vai procurar alguma outra coisa para ser submissa. E mulher que gosta, sim, e ok. Sim. Mas para umas pessoas, para mim foi bênção. Eu falei, agora eu posso definir, eu posso decidir. Aí vem, opa, então agora é a hora de eu provar que eu sou uma boa pessoa. Não de eu provar, mas como a essência é minha, o caminho é meu, eu sei as decisões que eu tomo que vão prejudicar alguém ou não. Então, quando a gente tem consciência disso, é uma decisão.
E aí tudo é uma recompensa. Porque não adianta você decidir e agir contra a sua decisão. Sim. Então é um alinhamento completo. Tudo começou a fluir muito na minha vida a partir desse alinhamento comigo, com a verdade, com propósito, com integridade, com bondade, com doação. Ô, Nath, mas eu quero saber como é que você decidiu sair dos 30 metros quadrados bombando pra ir pra 1.000 metros quadrados. Aí eu falei, bom, é porque era 500, olha que louco, são 2 casas hoje. Mas eu fui visitar uma casinha. Olha que louco, gente, a vida dá muitas voltas, né? Muito doido. Ela vai ficar animada. Fico. Quando eu cheguei pra visitar essa casa, quem me mostrou a casa foi uma funcionária da casa do lado. Por quê? Porque as 2 casas eram um escritório de advocacia inteiro. E aí o cara largou uma casa, porque não diminuiu a equipe, escopo de trabalho, fechou uma casa e começou a alugar. Aí a funcionária me mostrou, eu amei, falei, eu quero essa casa. Era 10 vezes maior que o valor e eu tinha gostado porque eu entrei e tinha um jardim no fundo. Eu falei, eu já visualizei o jardim pronto. É muito aquela coisa de, eu sempre tive uma facilidade de ver lá na frente coisas que eu quero, entende? Já imaginar pronto. Entendo muito. E a gente é tido como louco e acelerado. Aí eu falei, eu quero essa casa. Merece um brinde, louco e acelerado. Um brinde aos loucos nossos, acelerados. O que difere um louco de um gênio são os seus resultados. Aquele bando de gente que falou que você era louco, depois de um tempo tá te amando. Estão perguntando como eu fiz. Claro. Então, falando, você tá muito louca, volta pro eixo. Porque a pessoa não tem capacidade de se permitir ser louco. Ser louco é ser original, é ser você mesmo. Quase ninguém quer ser louco. E aí, critica quem é. Porque é mais fácil do que se tornar. Claro. E eu lembro que eu queria alugar aquela casa, era 10 vezes mais caro, mas eu ainda tava com dívidas. Porque eu primeiro queria fazer dinheiro. Mas você não tinha pago as suas dívidas? Ainda não. Cliente? Não. Por quê? Eu queria me consolidar, eu não queria gastar. Tava fluindo sem pagar a dívida. Eu sabia que uma hora eu ia ter que pagar. Uhum. Mas enquanto tava fluindo, as pessoas falam, primeiro você tem que pagar a dívida. Não, gente, primeiro vocês têm que ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, porque senão se não ganhar dinheiro, não paga a dívida. E quando ganhar dinheiro, você tem que primeiro pensar como eu vou continuar ganhando dinheiro para pagar essa dívida. E para ter dinheiro para continuar o ritmo. Que bom que você teve força moral para isso, porque eu vou te falar, eu tenho muita dificuldade de ter dívida. Porque eu me sinto má, sabe? Eu me sinto, eu falo assim, não, eu não tinha preciso... que fazer. Não, óbvio que você tinha. Você sempre tem, né? Mas eu tô falando assim, tipo, você podia exato. ter pego o dinheiro que você ganhou e pagou essa dívida, mas você teve um raciocínio até frio de você falar, não vou pagar isso agora, eu vou primeiro aprender a ganhar dinheiro. Isso é de uma malícia. Nath, quantos anos você tinha? Porque se hoje você tem 34, tinha 27, pelo 28, amor de Deus, 27, gente. 28. Isso eu preciso aprender com você. Eu primeiro faço tudo certinho, tudo que é bonitinho, e depois eu... Porque assim, gente, todo mundo já deveu alguma coisa na vida. Seja porque esqueceu de fazer um Pix. Uhum. Mas todo mundo já teve aquele sentimento do tipo, estou devendo algo. Putz, esqueci de pagar. Ou putz, E ok, ninguém é uma má pessoa, a não ser que você engane. No meu caso, era operadora de cartão de crédito. Eu já tinha ido para uma empresa que comprou a minha dívida. E o carro estava com busca e apreensão. E uma outra financiadora também já tinha comprado. Então eu tava naquela coisa de receber ligação todos os dias, 60 ligações. Sabe o que eu comecei a fazer? Olha que louco. Eu comecei a colocar os nomes desses números de pessoas que eu quero atender na minha vida. Então tem um aqui que chama Assessor Lady Gaga. Então esse número me ligava 30 vezes por dia. Aí tocava e falava lá, o assessor da Lady Gaga, eu não vou atender. Porque isso é a lei da atração, né? Que maravilhoso, gente. Eu vou atender ela um dia. De tanto que eu sei. O que eu vou pôr para aquele bando de gente que quer me vender imóvel? Tô pensando aqui. Tom Cruise? Não, Tom Cruise tá muito caído já. Vou pensar em alguém bem bacaninha. Alguém bem legal. Maravilhosa. Eu já sei quem que eu vou pôr. A Brené Brown, que eu adoro. Vou pôr Brené Brown me ligando. Também. Vou pôr Brené Brown me ligando. Olha, tem uma muito boa também nessa pegada. Ou eu conseguirmos falar com ela, você tá, me leva a gente leva junto. Você jura combinado. Que você não me esquece? Não, é combinado. Porque as pessoas me prometem e não me cumprem. Se a gente não cumprir, é errado com o universo. Por favor. A gente quer a Brené Brown. Não, porque eu já vi que você fala de vulnerabilidade e por isso que eu me identifiquei, porque é uma coisa que eu venho falando, mas eu não vou falar de mim, eu quero que você conclua a sua história. Também. Eu vou fazer meu podcast e vou te chamar também. Vou amar. Aí eu fui alugar a casa, o cara não queria alugar pra mim, o senhor, porque eu cheguei na reunião de pijama. Nessa época, eu comecei a dar curso de pijama. Ai, que louca. Eu era louca e eu amava ser chamada de louca, porque eu sabia que eu tava no caminho certo. Eu comecei a
usar pijama para dar curso, do nada. E comecei a dar pijama para os alunos e os colaboradores trabalhando Do de nada, pijama. nada. Que eu sei da história que ela foi um dia no Ibirapuera. questão E ela tava muito confortável. Ela falou, quer saber, eu vou de pijama. Porque, gente, eu já fui passar com pijama lá embaixo no meu prédio, que eu tava também super confortável. Ai, eu fui de maravilhosa. pijama. E É aí, desde libertador, então, é ela pôs libertador. pijama. E ela ainda fez um link, porque quando você tá de pijama, você é igual a todo mundo. É. Porque a roupa, ela é um divisor de águas. Ela é, você é Muito. cafona, você é isso, você é aquilo, você é sexy, você é séria. Ela te mapeia, natural. Sim. Então, a hora que você tá de pijama, gente, Você tá neutro. tá neutro. Você tá nu. de pijama. Você tá nu. Exatamente. O pijama, ele é sinal de nudez. Ele é sinal de essência exposta. E ali todo mundo é igual, cara. Todo mundo é nu, pele e osso. É isso aí. Aí a gente fica vestindo um monte de casca pra se mostrar pra sociedade, pra ser aceito por status e não pelo que a gente é. Uhum, gastando uma fortuna com aquela Qual roupa, que é a entendeu? lógica? É verdade. Aí fica Nenhuma. todo mundo vazio. Claro que a gente gosta de ter coisas legais e mostrar, mas não é por isso. Não pode ficar refém disso. Exato. Maravilhoso se vestir, tá bonito, tá tudo Aham, maravilhoso. Mas desde que você não sim. fique refém disso, tá tudo certo. E o pijama trouxe essa sensação para as alunas também, né? Porque foi muito doido. E eu cheguei nessa reunião para alugar a casa de pijama. Aí o proprietário, o senhor Ricardo, olhou para mim, falou: "O que que essa menina?" Porque aí o cabelinho Chanelzinho aqui, de pijaminha rosa, de mochilinha preta, ele ficou e não quis alugar para mim, porque além de tudo isso, lembra, a sociedade enxerga a gente da forma que a gente se veste. Ok. Mas eu sabia que eu ia mudar isso de alguma forma. Que eu ia chegar de pijama e tudo bem as pessoas não saberem o que eu tenho ou o que eu sou através do pijama. Mas eu sabia e tava tudo bem. E eu tava com as dívidas, né? Meu nome tem busca em apreensão. Tava com restrição SPC, Serasa. Ele falou, não vou alugar. Eu insisti muito, eu queria aquela casa. E ele, depois de um mês e meio, eu insistindo muito, ele falou, eu alugo, mas você tem que pagar 6 meses de aluguel antecipado. Ainda bem que eu não tinha pago a dívida. Porque eu tinha juntado dinheiro e foi exatamente o dinheiro que eu tinha para pagar os 6 meses. Então eu arrisquei tudo de novo, foi all-in, né? Fui, e foi com fé em Deus. Eu falo, a gente dá o primeiro passo, Deus constrói a ponte. Só que aí depois que você vai, queima a ponte. Para você não voltar. Então, eu queimo o meu caminho toda hora, minha ponte, eu nem lembro. Ah, você fez isso ontem. Foi ontem, hoje é diferente. E eu fui, me mudei para essa casa, reformei. Então, eu ia trabalhando e pagando a reforma. Ia trabalhando e pagando a reforma. Atendendo o dia inteiro, das 8 às 8, 12, 13 clientes por dia, me pagando R$ 1.500. Eu dando curso de 3 dias com 15 alunas, me pagando R$ 5.000. E eu fui faturando bem. Fui ganhando meu dinheiro, ganhando e reinvestindo na empresa inteira. Eu nunca guardei. Você falou que você não é boa com dinheiro. Eu não sou boa para gerenciar. Pra gerenciar. Nessa época, tinha alguém te Eu ajudando gerenciava, ou não? não. Eu tinha que gerenciar. Até porque não tinha muito. Não Tudo, tinha, na verdade, tudo que você tinha, você já tava pondo num lugar Era só, né? Não centralizado. tinha nem que então, gerenciar, não tinha eu sabia sobra onde pra chegava, gerenciar. mas eu nunca fiz uma conciliação bancária. Eu sabia que entrava e sempre tinha. E eu sabia o que saía, mas eu ia investindo. Eu sempre fui muito louca. Eu nunca olhei, tipo, tem isso, então não posso fazer isso. Tudo eu podia. Eu entrei, experimentei, serviu, comprei. Serviu, comprei. Serviu, comprei. E às vezes, quando você pensa que tudo você pode, cara, você não pensa no quanto de dinheiro você tem. É muito doido. Eu sei que é perigoso meio... também, é perigoso, mas eu ainda estava pequena, então os testes ainda tinham chance de errar pequeno. Se tudo acontecesse, eu voltava para minha salinha e tudo. Então, eu sempre tive esse pensamento. Eu já passei pelo fundo do poço. Eu já sei o que é estar lá. Tida como a pior pessoa do mundo, endividada, com uma filha. Então, eu já sei o que é ser isso. Então, qualquer coisa para mim era fichinha. Então, o que eu tenho a ganhar? Tudo. Arriscar. Tudo. Todas as ideias. Olha como a merda é libertadora. É. A gente passa a vida inteira evitando a merda. Mas a hora que você agarra na merda, gente, A hora que é você lindo. cai, Porque você já tá libertador, suja, não. fedendo. Você fala, gente, agora eu posso Isso. tudo. Agora eu posso tudo. É isso. Não é pra viver sempre na merda, mas de fato é muito maravilhoso. É libertador. Quando a gente pode falar, eu cada vez eu tenho sentido mais isso. Eu sempre fui um pouco assim, mas eu era na meu âmbito Podada pessoal. Não, eu era tipo de falar as coisas. Eu sempre fui muito, muito sincera, desde pequena. Sempre fui, mas no meu âmbito pessoal, no meu âmbito de trabalho, mais reservada, um pouco mais séria. Em algumas ocasiões, mais sérias ainda. Eu tenho setores da minha vida. Tá. Com o mundo digital, você fica exposto o tempo todo. Então, não tem mais essa divisão. Porque quem vê teu Instagram é teu funcionário, é uma pessoa que você encontrou hoje, é uma pessoa que você nunca vê, que fala, ai, Tati, não, você é uma figura. Eu falo, gente, essa pessoa viu o que eu fiz ontem, que eu fiz assim, tipo, do nada. Então, é libertador que você fala, eu não tenho nada pra esconder, gente. Não é lindo? Até tem umas coisas que o lado íntimo, privado, mas... Não, sim. Mas assim... Mas de acontecimento que poderia trazer vergonha, não.
E se tiver, pra mim não é mais tido como vergonha, porque eu sei quem eu sou. A pessoa pode falar, você foi uma vaga por ter feito. Eu falo, tá bom, fui mesmo. Um vagalume. Um pequeno vagalume. Eu fui mesmo. Concordo com você, não foi legal. Mas isso não me define hoje. Eu sei quem eu sou. O que te define hoje, Nath? Se Hoje eu tivesse sou falado? uma mulher extremamente provocativa no sentido de provocar as pessoas para saírem das zonas que elas estão hoje. Eu sou uma mulher que não aceita reclamação, não aceito mimimi, eu sempre vou falar a verdade, eu sempre vou trazer a realidade, dura um pouco, mas que funciona para muita gente. No trabalho você acha que você é chata? Eu sou. Eu sou muito amada pelos colaboradores, até pela história. Então, eu tenho muitas pessoas perto de mim que se sentem resgatadas através da minha história. E isso é muito legal, mas eu sou muito exigente, muito. Assim, eu chego todos os dias na clínica como se eu estivesse entrando pela primeira vez. Então eu vejo defeito o tempo todo e eu quero sempre melhorar. Eu sou inconformada, eu sou determinada demais, demais assim. E eu sou muito pelos outros, eu me dou demais. Então eu gosto de ajudar todo mundo. Eu gosto de impactar. Eu gosto de saber que uma pessoa transformou a vida dela porque ela ouviu uma coisa que eu falei. Eu gosto de saber que ela, saiu da dependência de um marido abusivo, de um relacionamento abusivo. Tanto que nesse pensamento, eu dou curso na penitenciária feminina para as detentas de design de sobrancelha, para elas terem oportunidade de tomar uma nova decisão. Que legal. Então elas têm uma profissão. Porque a gente treina, elas ganham Elas pijama. têm um horizonte, né? E elas vestem pijama, sozinha, juro. Ai, me leva um dia junto. É demais, né, Mari? Que legal, a gente já quer ir um dia junto. E na Casa da Mulher Brasileira também, a gente dá. E na Casa da Mulher Brasileira, são mulheres que estão lá, refugiadas dos lares, dos abusadores, com filhos, tem delegacia dentro, tem policial, tudo mulher lá dentro. Ó. É 24 horas aberta, quase ninguém conhece a Casa da Mulher Brasileira. E é gigante, maior que um estádio, assim. Ô, Nath, agora tudo isso, é impossível não te ouvir, a gente sempre faz um link com a nossa própria vida, né? O meu filtro é a minha história, não tem jeito. Você não se cansa? Não tem um momento que você fala, ai, tô tão cansada. Sim. Ou você, como que é isso? Eu me canso e aí eu sou muito intensa em tudo. Então, 98% do meu tempo é essa intensidade, essa animação. Mas tem os 2% que são tipo 2 ou 3 dias que eu fico no chão. É intensidade pro ruim também. Então eu fico me sentindo ruim, eu fico me sentindo não capaz, síndrome do impostor. Eu fico achando que eu consegui, eu não mereci. Então a gente tem eu ainda me apego nos meus erros. Mas logo eu me recomponho, porque aí eu tenho elementos que me lembram quem eu sou hoje. Você tem quem te apoia nesses momentos ou você gosta de ficar sozinha quando você tá Eu gosto de ficar sozinha porque eu sou muito pelos outros o tempo todo. Dificilmente eu consigo me abrir com alguém sobre alguma dificuldade. Nem teu marido? Não, você acredita? Ele trabalha comigo, né? Então, muita coisa do meu cansaço é o trabalho. E eu sou um pouco mal compreendida por isso, né? Então, às vezes, eu converso mais com a Mari, que é uma amiga, né? Uma alma de alma mesmo. Então, eu me sinto à vontade para falar com ela. Mas terapia você não faz? Não. Já pensou em fazer, Mari? Já. Mari. Eu já tô chamando ela de Mari, que louca! É, porque tu já falou da Mari. Pessoa super... Não é Mari. Eu já pensei, mas todas as terapeutas que eu conversei, elas me falavam coisas que eu já tinha consciência. Eu sei que a gente não pode pensar isso. Pode sim. Terapia, eu vou te falar agora como profissional, porque eu já sei até o que você vai falar, porque eu sou formada em psicologia. Por isso que você tá no divã. E eu tive consultório. Eu demorei muitos anos para encontrar uma boa terapeuta. E uma boa terapeuta não tem a ver nada com o currículo dela. Tem a ver com ela bater o santo. Então, por exemplo, não me venha terapeuta com voz de alma. Oi, como foi o seu dia? Bom, começou a ser um prazer enorme, eu já vazo. Não, tem que ser porque direta. Me irrita. Por quê? Porque eu sou eu, não adianta eu ser outra pessoa. Então, eu tive que encontrar alguém que me desafiasse. É uma mulher poderosa. Putz, às vezes a gente acha que é uma mulher poderosa, né? A gente faz essa imagem. É assim, pra uma mulher poderosa, eu falo. Mas entendi. Entende? Isso. Mas você sabe que quando eu encontrei a pessoa, eu faço terapia hoje, é tão maravilhoso. Porque você sai incomodado. Primeiro você fala não. Não é isso. Saiu super convicta. Passa 2 minutos. Puta que pariu, era isso. Não é que ela tinha razão. Aí eu vou lá, eu escrevo. Às vezes eu concordo na hora, às vezes eu tenho um delay aí de algumas horas pra concordar. Mas é uma questão de profissional. E eu tô te falando do fundo do coração, porque assim, eu me identifico com muitas coisas da sua fala. Eu adoro ajudar,
quem é líder tem uma certa solidão, sim. Tem. Mas eu fico muito feliz de ver as pessoas transformadas. Eu sou aquela que cutuca, eu já fui a penteira, eu já fui a chefe que fica pegando. Eu já tive Eu pessoas sou que falaram, também. Tati, mas nossa, você me fez crescer, você viu uma coisa que ninguém via. Então é esse misto de coisas. Você não sabe se você é uma penteira, se você é uma visionária, se você é uma líder ou se você, sei lá, entendeu? Sim. Você tá sempre oscilando nessas posições. E a terapia é um momento que, pra mim, ela é assim, eu me reconecto, só sou eu e ela, uma pessoa que me conhece, não sabe do meu Instagram, não sabe da minha vida, não sabe do quem eu sou no meu trabalho, e me faz muito bem. Assim, me faz um bem gigante, e porque é o meu momento de inspirar. Eu falei pra falar uma frase que é o seguinte, no retiro eu escutei que pra você inspirar, você tem que inspirar. Você tem que, um momento, ter uma coisa pra você, né? E você com essa locomotiva, às vezes fica né? Vou fazer. Tá tudo certo, são momentos da vida, né? Exato. E por falar em momentos da vida, agora eu vou ter que pegar minha cola, gente, porque o negócio é tão difícil, o negócio. Gente, porque eu fui xeretar no Instagram dela, né? E ela tem um prêmio, posso falar que é um prêmio, né? Chama Ibevar. Ah, sim. Gente, o Ibevar é um bafo, tá? É um negócio bem importante pra área da beleza. E que... De varejo, né? Assim, de... Ah, não é só beleza? Não, tem várias categorias. O nosso foi na área de varejo da beleza. Tá bom, porque assim, no teu pódio está, primeiro lugar, Boticário. Segundo lugar, Grupo Natália Beauty. Natália Beauty. Vocês acreditam, gente? Não, eu acredito, super. Gente, como é que eles me viram? Natália Beauty. E logo abaixo, Natura. Natura. Ai, Natura, desculpa, eu amo vocês. Não foi por mal. É muito animal. É eu ia muito me legal, achar cara. por pelo menos um mês. Só tem todo 5 dia. anos de empresa e a gente já foi visto, a gente já tá no radar. Não é nem ter o dinheiro, entende? Não é só... Esse prêmio veio como um marco na minha carreira, porque não é sobre dinheiro, quanto a empresa tem acumulada. É sobre o valor que ela tem. E isso é o mais difícil de conquistar, porque primeiro ela ganha dinheiro e ela constrói o valor. Eu construí o valor e agora eu ganho dinheiro. Eu quero te perguntar isso, porque apareceu lá a tua experience... Oh, meu Deus, a pessoa quer falar bonito e esqueceu o nome. Não, a experiência que você dá pro teu cliente. Sim. Como que você chegou nesse prêmio? Porque, gente, assim, você é maravilhosa, mas quando eu penso que você tá acima da Natura, pra mim, eu falo, uau, eu fiquei chocada. Vou também. ser sincera, eu fiquei chocada. Não, Eu falei, até uau, eu falei, meu Deus. o que você acha? Você sabe já por que você tá lá? Não. Foi porque eles viram avaliações, eles fazem pesquisa com o consumidor. Olha que louco. Alguém falou E que de você pagou fo- o prêmio? Já. Não, prêmio não, mas falaram que eu paguei para ir numa pessoa adora. palestrar no Summit Com, que tem 15 mil pessoas e 50 mil online. Meu, vocês acham que eu ia pagar? Não, é porque as pessoas acham que paga, né, tudo. Que Mas todo tudo dinheiro bem. compra. Não, Pode tá- achar, porque quem acha que pago nunca vai fazer sucesso, porque ela tá sempre justificando o sucesso alheio. E mesmo que tenha que pagar, até pra pagar você tem que ser aceito, né? Exato, não, até pagar. para pagar, ou eu ia ter muito dinheiro se eu pagasse todas as palestras que eu faço, podcasts que eu vou muito legais, assim. E esse prêmio, eu quis falar que não tem como pagar, eu falei até, Fala. porque não tem Eu ouvi no mesmo. seu post, por isso que eu fiz essa pergunta. Não tem mesmo. Não tem. É totalmente orgânico. E já ouvi muitas coisas, de toda hora eu ouço. Aí eu falo, tá bom, vai, olha, você tá usando isso para justificar o seu fracasso e o sucesso alheio. Com isso, você não vai crescer. Mude o seu raciocínio, o seu pensamento. E a pessoa fica puta. Não, tem gente que aceita. Fala, meu, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Agora, Nath, mesmo que você ainda não saiba porque você ganhou, porque eu li no seu post que, tipo, né? Por que você imagina? Tem o que você acha que é tão diferente? Porque, assim, a micropigmentação, Commodity. eu entendo razoavelmente pouco, mas não é uma coisa que eu já tinha visto em algum momento, enfim. Mas você veio com uma coisa que teoricamente já existia, e por que você fez mais sucesso se essa coisa já existia e não era tão novidade? Eu queria entender. Eu reformulei o que já existia, então eu trouxe uma técnica mais natural. Então, de semi-permanente, porque tudo era permanente, tatuagem, né? Tá. E isso não é legal a longo prazo para o cliente. Então, eu trouxe já uma coisa que sai e que é mais natural, porque são fios em movimento, não são fios retos. Porque o fio da sobrancelha natural nasce ondulado, nasce com curva. Eu vou falar isso, porque quando eu falei, gente, eu preciso conhecer o tratamento. Eu tava em pânico, porque eu falei, gente, se eu fizer esse negócio ficar horroroso... Não, e a sua é fininha, então você Não. vê que foi delicado. Aí eu perguntei, falei, gente, mas sai em quanto tempo? Não, sai em 6 meses. Bom, se der errado, 6 meses. Aí a pessoa falava assim, ai, gente, eu vou lá, será que vai ficar bonito? Daí o pessoal falou, não, Tati, pelo amor de Deus, não vai voltar com aquela sobrancelha de McDonald's. Todo mundo tem medo de ficar com aquela sobrancelha extremamente grossa e arqueada e milimetricamente perfeita, porque era assim. E aí eu era inconformada com isso. E aí eu trouxe a questão da avaliação do rosto
ser feita de acordo com a arcada óssea da cliente, não com medida de régua. Então, eu não uso régua nenhuma. Ela não fez regra nenhuma. Ai, quero que lembrar quem que me atendeu. A minha irmã. Foi tua irmã? Maravilhosa, gente. Ela é coordenadora. A Ângela fez a micro dela. Ai, eu não sei se foi a Ângela. Mas, gente, só sei que ela começou a fazer, eu falei, gente, essa mulher tá pegando uma régua. Aí minha filha lá do meu lado falando, mãe, conversando comigo. Eu falei, filha, fica quieta, pelo amor de Deus, quando você ficar, essa pessoa tá fazendo No a meu rosto, Aí ela, tá, faz fio. Eu suava, filho, eu falava, meu Deus, ela já pôs muito fio aí dentro. A minha sobrancelha é muito fina, eu não sei o que vai sair de mim. A hora que eu me olhei no espelho, eu falei, eu tô gata. Eu me achei gata. posso Muda, falar? né? E aí eu falei, gente, eu tô muito bonita. Aí eu falava, gente, posso falar? Eu achava realmente que não ia ficar bom. E aí, eu ficava olhando no espelho, eu falava, gente, esse pelo não é meu, porque eu tenho um pedaço da sobrancelha que é menor. Vocês não estão vendo agora, porque a Natália explicou uma coisa, não foi ela? Quando eu fui lá, elas explicaram que quando você faz, o corpo entende que aquilo não é do teu corpo, entra num processo de fagocitose, então aquilo desaparece. Então eu tô na fase de desaparecimento, achando assim, que eu pus enganada. Mas como saiu ela já tudo, saiu isso. tudo, falei, gente, me enganaram. Mas como já tinham me avisado que ia assumir tudo e depois ia voltar, ainda não voltou. Então ela fez a minha boca, pôs uma corzinha, pôs a sobrancelha, mas como eu tirei o print, eu falei, eu já amei assim. Daí ela falou, Tati, quando você vier fazer Pro o retoque. talvez você até queira fazer mais, porque ela vai ficar mais fraca do que isso. Eu falei, mas eu Todo já mundo amei quer. isso. É, todo Então mundo vamos volta pro ver. retoque e fala, eu quero mais, eu gostei, é isso mesmo. Daqui a um mês eu vou estar lá, É. aí você vai ver isso como vai mesmo. estar. Ai, Mas eu que cortei demais. por quê? Porque você tava falando do que era diferente. É, e além disso, eu sempre quis ser diferente. Eu não vim para ser igual, assim. Eu tenho muito esse lema. Então, eu criei experiências na clínica que foram intuitivas, muito intuitivo. E hoje eu entendo que foi uma ativação de 5 sentidos para despertar o sexto. Então, primeiro tem o visual, que é lá a fachada toda de flor. Quando eu falei que ia alugar na Rebouças, para algumas pessoas, todo mundo viu coisa negativa, problema. Mas a Rebouças tem muito trânsito. Mas a Rebouças é uma avenida feia. Mas aí eu falei, bom, é uma avenida feia e tem trânsito. Então, eu vou fazer a fachada mais bonita, colorida, rosa. Ela não é rosa, ela é branca, mas ela é inteira coberta de flor, assim, na fachada. E eu vou fazer bonita para chamar atenção, já que tem trânsito, tem bastante gente passando na avenida. Então, para as pessoas não passarem reto no trânsito, porque não tem nada e é tudo cinza, elas vão olhar para cá. Logo, eu vou ter clientes. Vocês estão entendendo? Olha a a pessoa estratégia. pegou de um problema e transformou. É a frase mais batida, mas ela pegou de um problema, transformou numa oportunidade. E foi E foi isso fez. mesmo, tá? Porque eu me perdi. O meu ex me jogou pro outro lado da avenida. Eu falei, mas cadê a clínica? A hora que eu olho, eu falei, gente, deve ser lá. Essa coisa cheia de flor, rosa, maravilhosa. Só pode ser a clínica da pode Nath. ser isso. E era. E me chama atenção. Então, chama atenção. Ou direto, tá trânsito, tá todo mundo com a telinha do celular, assim. Juro por Deus, é muito doido. Eu queria até fazer uma ação, deixar uma câmera gravando a rua, os carros. Aí ver a reação das pessoas quando olham a casa. Todo mundo Maravilhosa, fica... gente. Não, aí a pessoa maravilhosa, gente, ela derruba a água, entendeu? Tá certo, é isso, adoro. Adoro. Mari, venha que daí você vai aparecer no podcast. Pode vir, Mari, venha. Essa é a Mari, entendeu? A Santa. Mari! Ô, Isso. gente, deixa eu falar. Tá tudo certo. Antes de começar o podcast... Só porque ela tem o poder da cocriação. É. Ela cocria o futuro dela. Ela falou, eu vou derrubar essa caneca. Não, ela falou, derrubou. eu vou deixar a caneca no sofá. Eu falei, eu vou derrubar. Ela falou, vai não. É porque eu acho que ninguém nunca derrubou, então ela tava muito segura. Aí eu já derrubei um pouquinho no começo. Falei, bom, mas agora eu já sei que ela tá aqui e tal. Pá. Derrubei inteira. Agora não tem mais água pra derrubar, gente. 5 sentidos. Então, o que é? A visão quando a pessoa visão, chega. Sim. Aí eu desenvolvi uma identidade olfativa. Então eu quis ter o meu cheirinho. Falei, eu quero, porque eu sou muito dessas. Aí eu fui desenvolver o meu cheirinho, que é muito legal. Passei por um processo de escolher todas as essências. Aí eles formaram uma essência a partir dessas. E aí entra na casa, todo mundo já sente um cheirinho diferente. Então, todo lugar, assim, eu peço para espirrar o tempo todo, então já tem um cheirinho. Aí tem o degustativo, né? Que é o cappuccino com Nutella. Gente, que delícia. Posso falar, minha filha deu um prejuízo, ela tomou uns 3. Porque É uma quando eu tava delícia. lá 1 hora, A e ela gente já só serviu falando... média de 40 mil cappuccinos lá. Num dia? Não, 40 mil cappuccinos da história da marca. A pessoa muito louca, né? 40 mil cappuccinos num dia. Aí as pessoas olham e falam, nossa, olha o prejuízo que você teve. Putz, essas pessoas que pensam assim não Posso crescem. falar, eu lembrei do cappuccino. Eu não tomo café, então eu não tomo, né, cappuccino porque tem café. Sim. A Belex, minha filha, não toma cappuccino. Eles puseram chocolate quente com Nutella. Nossa. Ela fala até as mamães, quando você vai lá pra eu tomar o chocolate com Nutella. Você vê? É verdade. Então, a gente É se verdade. apega porque a gente acaba criando memória afetiva.
Então a pessoa lembra porque tem um cappuccino com Nutella. Então, Vamos lembrar que você não estudou marketing formalmente Nunca. e que você não estudou empreendedorismo. Isso veio... intuitivamente. Ai, nossa, não tem nada a ver. Tem sim, eu não tenho conhecimento teórico, eu tenho sabedoria de vivência de vida. Você pensava, se pra mim eu quero, pode ser que tenha mais pessoas que queiram. Exatamente. Tem coisa mais simples que isso? Exatamente. Bom, 5 passos para ganhar 1 milhão. Pense como, né? É muito simples, porque a pessoa quer elaborar um negócio, falar de um chapa. Não tem. Não, gente, é por isso Até que eu pode falo. ter, mas isso As daqui... pessoas falam pra mim, muita gente, ai, vende fórmula de sucesso. Qual é o passo a passo? Gente, não tem. E assim, se eu falasse um passo a passo pra vocês ou uma fórmula, eu ia ser tão mentirosa comigo, porque não tem, assim. É claro que tem um caminho que Persistência, facilita tudo. Ah, como ela fez ali, eu vou fazer. Mas não tem algo que eu fale pra pessoa fazer que vai. Mas e foi muito intuitivo, foi muito legal, porque não é um conhecimento que a gente adquire lendo em livros, também tem, mas foi muito do que eu tava ali vivendo no dia a dia, real, e construindo diariamente. Então você ama Nutella. Amo Nutella. Ai, gente, eu amo Nutella. Eu lembro a primeira vez que eu comi, minha mãe escondia Nutella. Imagina, 5 filhos. E é cara, né? Era cara. Era caro demais, então, tipo, ficava em cima de um armário escondido. Eu lembro que eu comi num pão francês, é a primeira vez que eu comi. Foi num pão. Foi maravilhoso. Aí tem a música, as playlists. Eu vi, tava bem maravilhosas, animada. Inclusive, um dia que eu tava... Acho que até um DJ, quando eu fui lá, tinha alguma coisa assim. Sexta-feira a gente põe DJ, às vezes. E faz uns drinkzinhos. E tem o sensorial, né? Que a gente faz um sensory, né? Uma massagenzinha com óleo essencial de lavanda, um blend. Ô, Nath, acho incrível tudo isso, 5 sentidos. Mas, ainda assim, são coisas que todo mundo... Eu tenho minha loja, eu tenho lá meu cheirinho, eu tenho lá a música. Né? A gente ainda faz isso. Tem alguma pitada? Você acha que foi isso mesmo que... Não, óbvio eu que acho nunca é que uma isso contribuiu, coisa, né? é. Mas você acha porque... Eu tô te falando porque assim, essa pessoinha aqui tem 10 milhões de seguidores. Eu quero saber como você faz, porque eu tô com 8 mil há 2 anos, eu tô quase fazendo nude, gente. Porque assim, nunca... Cresce bem Mas você devagar. posta bastante? Ah, eu posto todo dia, 2 vezes. Eu faço tudo bonitinho, mas não vai, entendeu? Eu preciso de uma Gabriela Pugliese. Gabriela, você pode me postar, me falar alguma coisa assim? Nossa, Vou falar que meu cachorro sumiu, porque eu tô querendo dar fim nele. Ai, que Ele tá fazendo xixi no meu tapete, eu tô ficando doido. tadinho. Tô brincando. Eu acho lindo apoiar outro. Mas, Eu pra dizer também que você tem 10 milhões de seguidores, você deve ter alguma coisa de Eu que acho, prende. eu acho que essa espontaneidade, assim, de não ter papas, né, de falar. E eu acho que construir com as pessoas. Então, tem gente que me segue desde quando eu me separei. Tem gente que me segue do Belas Mães, que me encontra hoje em dia, fala, meu, você não é aquela menina do Belas Mães? Meu, que águia. Olha o que você faz hoje. Olha com quem você se tornou. E é muito louco. Então, eu acho que essa história de ter cocriado todo o meu futuro com eles também, sempre postando, sempre mostrando dificuldade. Então, eu chorava nos stories de cansaço. Gente, tô muito cansada, e lá chorando. E é legal isso. As pessoas, elas falam, meu, coitada, é isso mesmo, eu também já passei por isso, e vamos lá juntas. Então, Porque isso não te desmerece, né, Nath? Eu acho que te humaniza. é isso. Porque eu perguntei isso meio sabendo da resposta, porque eu sou uma pessoa muito sabida. Mas porque eu acho que quem tá por trás do negócio, principalmente hoje, no mundo digital, eu acho que hoje mais do que nunca faz muita diferença. Muito. Porque as pessoas falam assim, não, mas eu tenho um bom produto. Mas eu tenho, né, um ambiente, eu tenho a música, eu tenho o café, o Nutella. Mas vai além, porque no mundo digital as pessoas buscam por conexão pessoal. É, sim. Mais do que nunca, é minha Tudo, opinião. tudo. Eu também assim. acho. Então, quando elas veem que primeiro que tem teu nome, né, Natália Beauty, mas poderia não ter, porque você tem uma presença forte. A pessoa se conecta, porque o que é essa menina? Mesmo que fala, deixa eu entender quem é ela, não é? Porque a pessoa fica curiosa. E ela vai, aí te conhece, faz uma pessoa super simples, fácil de conversar, né? Porque eu falo que a simplicidade tá nesse papo. Porque às Sim. vezes, gente, eu posso fazer no meu divã e pode não fluir. Porque eu sou essa pessoa e tá tudo certo. Cada um tem a sua, né, o seu flow de tom, energia, né? o seu tom, tá tudo maravilhoso. Mas você é fácil, a gente pode falar, né? Ah, não é isso, é aquilo. Então, eu acho que você tem uma coisa diferente, que isso com certeza fez muita diferença como imagem do teu negócio. O seu negócio, sem dúvida, porque você tá Sempre por muito trás. humano, né? Então, eu sou muito humano no negócio. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. A gente hoje tem eu falo universidade porque os nossos cursos são reconhecidos pelo MEC. Que né? legal. E aí a gente tá lá com um super projeto. Hoje a clínica vai sair de lá, a matriz, porque eu peguei a outra casa. Então,
O advogado saiu também da outra casa e eu acabei pegando as duas. Então, uma é a universidade e essa é a clínica. A clínica vai sair, a gente vai para a Avenida Brasil, uma clínica enorme de esquina lá, lindo, com projeção mapeada e tal. Ai, que legal. Não me convida pra inauguração. Não, porque vai ser um espetáculo. torcendo. E a academia, a universidade vai ser tudo lá. E hoje, olha que louco, tinha uma aluna que mandou no comercial falando que queria fazer o curso, mas que não poderia porque não tinha com quem deixar o bebê dela. Aí, por coincidência, eu estava passando pelo setor comercial e eu ouvi as duas, uma vendedora falando com a outra sobre isso. Eu falei, gente, mas contrata uma babá, eu tenho um monte de folguista. Manda ela trazer o filho dela e fala que a gente vai ter babá aqui para cuidar. Tipo, toda a dificuldade que as pessoas enxergam é uma oportunidade de enxergar uma solução e fazer dinheiro. Não é pelo dinheiro, mas assim, entende? Sim. Aí ela foi, veio, trouxe o bebê Mas dela. também é pelo dinheiro, gente. Qual que é o problema dinheiro? de Ele ser pelo ele é dinheiro meio, também? né? É Poxa. porque fala, pelo dinheiro. O dinheiro É que as também. pessoas julgam falar que é pelo dinheiro, mas é energia de troca. É. Você trabalhou, você fez, você tá deixando de ficar com a tua filha, Tô deixando criando de fazer solução, outras pensando. coisas, pensando. Que energia de troca é? O dinheiro, porque o dinheiro vai te possibilitar fazer outras coisas. Não tem problema falar que é Sim, pelo dinheiro é, também. é pelo verdade, dinheiro, sim, verdade. gente, tá? Sim. Não é só de graça, não. É pelo dinheiro É, também. com certeza. E aí ela veio, trouxe o filho dela, fiz um vídeo super bonito, assim, a gente tá fazendo até uma brinquedoteca lá agora, o Espaço Kids. Porque depois dela vieram outras mães com filhos que nunca fariam curso, porque o marido não apoia, aí não tem com quem deixar o filho. Aí a mãe também não apoia, porque não quer que ela se frustre. O pai também não, porque não acredita. Então ela fica sem, tipo, como que eu vou ter um rumo na minha vida? Nem fazer um curso sozinha eu posso. Opa, então vamos lá, eu dou uma babá, eu deixo, não cobro. E aí elas vêm fazer o curso. Isso foi tão legal. E não é só isso que a marca tem de humano. Muito da beleza natural, de não querer transformar as pessoas e sim realçar. E essa coisa do contato, do carinho, da marca ser muito humana, sabe? Então as pessoas querem se sentir fazendo parte, mesmo como consumidoras, de um movimento do bem. Ah, gente, a gente fica até perto de gente legal, não é? De energia boa. Tem um de monte de gente fluxo. querendo ser meu amigo no Instagram. Imagina que é um gente. furacão do bem. Quem tá fora quer entrar nessa energia, É verdade. nesse aspiral de subida. É Quer verdade. sair do meio e quer subir. E aí já tem alguns tornados que já estão formados no céu, levando um monte de gente. Entra no movimento. Mas eu ia te perguntar uma coisa, gente, que eu esqueci, mas eu só tô fazendo pra eu lembrar. Vamos lembrar, Tatiana, o que você perguntou pra ela? Lembrei. Você tem, né, então, a universidade, como você tá falando, que você dá os cursos e que você ensina a técnica da micropigmentação. Você não fica com medo de você falar, caramba, porque você falou que você inovou, que é um produto diferenciado, que ele é mais natural. Você não tem medo de distribuir o seu conhecimento assim, alguém pegar e montar uma Tatiana Beauty do seu Hoje lado? tem muitas. Eu tive esse medo logo que comecei. Mas aí foi ensinando tudo que eu cresci. Muito louco, né? Porque as pessoas têm segurança que elas vão aprender. Então, olha só. Eu sei que não é intuitivo pensar assim. Mas quanto mais as minhas alunas fizerem sucesso, mais a minha academia de curso vai estar lotada. Muito Porque doido. você conseguiu também transformar isso num valor, Exato. né? Sim, com Porque certeza. também tem uma coisa, né, Nath? Às vezes a gente faz as coisas de graça, e financeiramente mesmo. E depois fica um negocinho lá dentro. Fala, poxa, ensinei pra todo mundo, depois a pessoa nem me agradeceu. Ah, não, mas isso tem. Eu não espero mais gratidão. Eu falo o seguinte, o que eu Não. faço tem valor, eu cobro. O que eu faço gratuito, eu não espero, mas eu gosto, assim, quando a pessoa agradece. Gosto, eu não sou Maria Tereza de Calcutá, talvez ela não todo mundo esperasse. gosta. Mas eu acho que é uma energia de reconhecimento. Principalmente quando a pessoa te Sabe? apunhala pelas Ah, costas. não, daí, gente. Não, mas eu já passei por muitas, assim, até gente da família. Até que os anel, gente, pelo amor de Deus. Olha só, família! Fala assim, eu ensinei a minha ex-cunhada tudo. Ela trabalhava no restaurante do meu pai também. Ganhava 2.000. Ensinei tudo pra ela. Ela era minha melhor amiga. A gente se falava de madrugada. Ela ganhava bem pra caceta. Saiu de lá, ganhava 25, 30 mil do meu lado, fazendo micro, nananã. Meu, saiu, me enganou, montou um negócio. Montar um negócio, ok, porque isso foi o de menos. Mas foi o planejamento. Ela premeditou tudo. Ela pegou mensagens da madrugada que a gente se falava e colocou num processo trabalhista, como se fosse hora extra de trabalho. Tua cunhada? Ex-cunhada? Ex-cunhada, bonitinha, colombiana. Vai lá, minha filha. Imagina o que ela não vai fazer com os clientes dela. Eu tô rindo de nervoso. Imagina o que ela não vai fazer com as alunas dela. É verdade. Agora deixa eu falar uma Aí coisa. teve a prima também, que eu preciso falar. Fala. A prima vendia Mary Kay, ok, amo Mary Kay, acho lindo. Não tinha dinheiro,
foi morar na minha casa 2 anos, quando eu comecei a fazer sobrancelha. Ai, prima, me ajuda, te amo, não sei o quê. Dei moradia, morou na minha casa 2 anos, aqui em São Paulo. Meu, fez o furdunço, aprendeu, ensinei a ser professora. Hoje ela se intitula professora das professoras. Eu ensinei tudo pra ela. E ela falava mal de um cara que ela tá trabalhando hoje. Falava mal de um concorrente, que não é meu concorrente, não tem nada a ver comigo, mas trabalha na área. Falava mal dele e hoje virou uma master dele, professora. Tipo, contra mim, fala mal de mim, não sei o quê. Amada! Tipo, tô desabafando mesmo. Desabafo, Tipo, oi, adoro desabafo. prima! ¿Qué prima? Una que vinieron del campo pa' vacilar y beber unos traguitos mientras tanto. ¿Y quién te dio permiso para estar andando? Fiz isso com prima que deu moradia. Imagina o que ela não vai fazer com os alunos dela. Imagina o que vai fazer com os clientes dela. Então é isso, Pode gente. falar, e pode ser que ela não faça. Eu escutei essas semanas também. Pode ser que ela não faça nada com o cliente, pode ser que ela não. Mas esse tipo de energia, a pessoa tá sempre matutando. Não, Sabe ingratidão, aquela, não a pessoa foi. que sempre faz matutando? Ela tá aqui, mas ela já tá arquitetando, mas ela já tá costurando. Exatamente, Sabe quem foi que- o que as pessoas Ela é fizeram. prisioneira da vida dela. É. Eu tô falando ela, mas assim, pessoas como ela. Mas a gente Eu fica acredito chateado. que são. Não, sem dúvida, e tem que ficar e mandar a Nossa. merda. Pode mandar. Vai a Eu merda. fico, depois que ela saiu, melhorou muito mais. Tipo, Maravilhoso. Mas essas pessoas uma hora saem. Porque sempre vai ter alguém do bem que Que vai te vai, falar, Nath, exato. abre teu olho. É. Pode não ser todo mundo, mas sempre vai ter alguém. não, as pessoas já me avisavam. Meu, ela vai fazer isso com você. Ela tem um olhar diferente, tem dor de cotovelo, tem não sei o quê, ó, o jeito que ela te olha, o mas jeito não, que ela mas fala, é- os comentários maldosos que ela faz. Mas é Dito isso. e feito. A pessoa atrai pessoas da mesma energia. Atrai o mais gatuno que ela. Verdade. Fica na mesma. Porque Pessoas com a mesma energia se unem, energético, verdade. É vibracional. Eu acredito nisso. Quem não acredita é respeito, mas não sei. Mas eu acredito. Então, uma hora vem, Nath. Não se preocupa que isso vem. Eu falo, eu durmo feliz todos os dias, porque eu sei que também. eu fiz E eu o sou meu muito melhor. grata. Pode ser uma às merda, pessoas, eu sou muito mas grata. é meu melhor. Tudo também. E é bem intencionado. Sim. A pessoa pode até não entender, desconfiar. Bem intencionado. Tá tudo exato. certo que cada um tem o seu filtro, mas eu sei o que originou. E quem tá perto de mim, que são pessoas que convivem comigo no dia a dia, falar, ai, Tati, eu sei, eu te entendo tanto. E assim, pra mim, só podem ser 3, 4. Mas as Pra mim, pessoas isso é o continuam meu. me enrolando, porque, tipo, é um jeito meu. Mas é porque A gente não vê maldade. a gente, a pessoa que se identificou, a gente. É, mas é. Mas é porque é fluido, Nath, é natural, entendeu? Nath, eu queria perguntar uma coisa pra você, que é o seguinte, a gente não tá, mas a gente vai estar quando esse podcast sair, no mês de câncer de mama. E eu vi que você faz um trabalho lindo de reconstrução de auréola. Eu queria entender por que você entrou nesse meio. Se de alguma coisa pessoal, se você Foi, teve não. alguém na família. Foi porque eu vi que dava pra fazer esse trabalho de areola. E aí eu fiquei pensando nas pessoas que não tinham. Não era uma coisa que eu queria ganhar dinheiro com isso. Eu queria dar para as pessoas. Então, quando a gente fez a primeira areola de pessoa com câncer de mama, foi lindo. E aí a gente falou, meu, não tem nem como cobrar. Não tem preço. E aí a gente fez, anunciou isso gratuitamente. E a gente tem um projeto agora que a gente faz areola de silicone médico, que é idêntico a uma areola. Mari, me lembra, a gente tem que começar a levar as areolas. Parece uma areola de silicone, perfeita. Aí ela recebe na casa dela e ela cola. Mas fica colado sempre? Fica colado 15 dias, aí ele remove, limpa e põe cola de novo. Ou seja, não precisa fazer a micropigmentação. Não. E ela pode Porque pôr a uma micro- blusinha com o biquinho dela ali. Porque Ela eu sente queria falta. esconder meu bico e quem não tem quer mostrar, tá certo. É, quem não tem, coitadas, elas põem uma blusinha de alcinha, imagina que ela tem um e ela não tem o outro. Ah, tá certo, Nath. Entendeu? E aí a gente já doou mais de 10 mil pro mundo todo. E ainda a gente não doou mais, por quê? Porque quando eu posto no Instagram, ele derruba minha conta. Auréola? É, ele acha que é nudez. Ah, um monte de mulher mostrando a bunda. Gente. E eu que dou um negócio, você nudez. Ô, Nath, mas me explica como funciona, por exemplo, quando a pessoa tem câncer, você deve entender mais do que eu. Ela, às vezes, retira o seio. Ela E o faz bico vai mastectomia. É. Tá? Quando ela faz mastectomia, ela te remove o peito também. Algumas colocam prótese, né? E algumas não tem prótese. Mas fica sem o peito, fica liso. Ela pode ter o desenho, se ela quiser, e o bico. Porque o desenho, se fizer, ele vai durar até 1 ano. Depois ela tem que fazer o E aí retoque. pra visual, imagina o marido dela olhando pra ela, ele vai ver o bico. É muito real. Parece um bico, ele tem profundidade, tem 3D. Então ele olha, ele vê um bico. Ele só não vai sentir o bico, mas aí a gente tem a opção do bico. Isso daí você compra ou você produz? Eu produzo Você lá na produz? clínica. Uhum. Você faz... Você... Faço lá, é um forno. A gente monta, é muito louco. Tem um molde que a gente coloca o silicone médico nas forminhas
põe no forno, fica pronto, aí a gente só modela, é artístico, a gente faz uma por uma. Aí no final vem um pincelzinho pra deixar a coloração dela, aí tem vários tons, pra mulher morena, negra, branca, parda, amarela, chinesa. Que legal. Agora, por exemplo, esse bico, se a pessoa quiser comprar, ela pode? A gente só doa. Você só doa. Sim. Cara, olha, eu posso ir na clínica filmar isso um dia? Pode. Pra gente fazer no mês do câncer de mama? Nossa, pode. Inclusive, quanto mais veículos de divulgação tiver, mais a gente consegue doar. Saiu na Ana Maria também, aí foi um monte de gente que mandou mensagens. E assim, gente simples, que nem e-mail tem. Ela viu na Ana Maria Braga e ela não sabe nem o que é um e-mail. Aí foi lá no meu Instagram, bonitinhas, mandar mensagem. Mal escrevi a judiação. Inclusive, tem um Instagram que chama Drops of Action, que eu só divulgo causas sociais. Que legal. Eu tive ONG durante 5 anos, na minha época de psicóloga. Olha. Mas era de jovens de abrigo na busca do primeiro emprego. É outra área. Mas pra te contar o quê? Se você puder, eu não sei como que é a sua cota, mas dá uma cotinha pra gente pôr no Drops of Action pra poder doar por lá também alguma Sim, coisa. Enfim, pode ser um total. canal pra você. A gente... Claro, a gente também vai fazer com o Hospital do Câncer, com Que legal. várias instituições. Que legal. A gente vai doar para essas pessoas doarem. Que legal. Entende? Porque tem lá disponível. Você fala, Nath, vamos fazer por aqui. Vamos. Que legal. Aí Ai, você que cria um lindo. formulário, Eu a gente quero. recebe a solicitação e envia para ela. Tá bom. Aí vai uma cartinha, vai a cartinha floridinha, vai cheirinho, ela recebe Ou seja, toda a não é porque é experiência. doação que dá de qualquer jeito, entendeu? E é o que as pessoas falam, Eu sabia? sei. Ah, boa. Elas falam, Quando eu "Meu Deus, recebi a nunca doação, imaginei." veio uns negócios que veio até escova de dente suja. Eu falei, minha filha, quem que quer isso daí? Você acha que você tá doando alguma coisa? Não é amor? lixo, lixo você põe no lixo. É. Né? Doação tem o dobro de amor, porque é alguém que realmente tá precisando, que quer receber Demais, aquele que não amor, tem, né? nossa, não. Como que surgiu você começar a trabalhar com isso? Porque Foi muito de ver a necessidade das mulheres. Eu nunca tive ninguém na família. Nem eu, assim, tudo. Eu faço sempre exames, não tenho. Mas posso ter um dia. Claro. Ou alguém pode ter também próximo a mim, e ajudar nunca é demais. E se eu tivesse outras formas de ajudar, eu ajudaria. Não só mulheres com câncer de mama. A gente ajuda outras pessoas também. A gente deu um dedinho pro menino. Porque o silicone médico, você pode fazer tudo. Orelha, nariz. Tem gente que nasce sem o nariz. Sim. E nasce sem orelha. Nasce sem o dedo, ou quebrou, cortou. Então tinha um menininho que cortou o dedinho aqui, caiu uma mesa no dedo dele. A gente tirou o molde, fez um dedo, é igual. Aí ele enfia. E fica com o dedinho. Caramba, Igualzinho o dedo. gente. Igual, textura. Era igual. Com unha, igualzinho os dedos dele. Então, ficou muito legal, né, Mário? Ele ficou muito feliz. Então, para ele usar num lugar que as pessoas fiquem olhando, tipo, às vezes na escola, ou vai numa... Claro, claro. Vai quando ele crescer, sei lá. Ô, Nath, eu quero perguntar, tô perguntando especificamente de câncer de mama, porque como tem uma campanha muito forte, né? Eu escutei uma vez que as pessoas não se autoexaminam, eu não sei se você tá por dentro do assunto, mas assim, que elas não se autoexaminam porque elas têm medo de descobrirem alguma coisa. Nossa, Então é quase que assim, putz, não vou nem, sabe assim, é o câncer que mais mata no cutucar Brasil. quem tá quieto? Então a pessoa não faz o autoexame. É o câncer que mais mata no Brasil. Se as pessoas soubessem disso de verdade, tipo, tem que fazer, gente, tem que fazer. E não é nem só o autotoque, sabe? De cada mês, vai lá, faz. Tem mulher que não pode fazer, mas no público dá pra fazer exame, né? No público, o que eu escutei é que você pode fazer o exame de mama, só que depois do exame de mama, ele dá um indício se você tem ou não, e depois você tem que fazer uma série de outros exames. Esses outros exames, o sistema público não dá. Ou é difícil, agora eu não quero falar besteira, mas também a não gente sei. tá fazendo uma campanha, inclusive na loja, nesse mês, Uhum. de a cada par, todos os pares, a doação vai para o Pense Rosa, que ele dá esses outros exames, que Que são legal. aí sim conclusivos, porque elas fizeram uma primeira campanha e elas viram o quê? Que elas davam o exame de mamas, só que os que tinham que ser feitos depois, elas não davam. E aí elas não concluíam o tratamento, não concluíam o diagnóstico, não o tratamento, não concluíam o diagnóstico. Então, por isso que a gente vai apoiar o Pense Rosa Ah, que agora nesse legal. mês. Pense Rosa, eu adorei o nome. Não, é Sim. muito legal. Eu falo, né, Nath, você e eu, a gente tem que fazer nosso papel, Tem. pegar a nossa visibilidade e emprestar para outras causas, gente. Porque, Sim. assim, é lindo emprestar para as nossas causas, para o nosso trabalho, não acho problema nenhum. Aliás, eu acho que é necessário. Muito. Não tenho vergonha. Eu venho no meu sapato, só, essa sandália é lindo. linda. Porque é meu trabalho, porque eu dei minha energia para lá, tá tudo certo. Mas tem um pedaço disso que a gente recebeu, que, cara, a gente tem que retribuir pro mundo. Tem. Eu não importa que De eu tenha alguma forma. 8 mil seguidores Sim. ainda. Mas esses 8 mil, eu faço campanha, eu mostro, eu vou à instituição, eu faço arrecadação.
Porque, cara, é meu papel, eu fico tão feliz com isso. Eu falo, Sim, eu mudei preenche. o mundo, não é? Sim, mudei o mundo, é isso. Essa Assim, um sensação. pedacinho, não importa que é um pedacinho, entendeu? Ou a pessoa que faz um trabalho usa o seu trabalho. Exatamente. Não tem como sem dinheiro, usa o seu trabalho, o seu tempo. É legal você falar, porque assim, você usa o seu trabalho doando, por exemplo, as auréolas, ensinando as ensino- mulheres a fazer a micropigmentação na Gratuitamente, cadeia, sim. né? E outras formas que você vai no seu dia a dia. Na minha marca, não sei se você sabe, mas a cada par, isso é pilar de marca, tá? Ah, que A legal. cada par, a gente doa um valor para empreendedoras da periferia. Que legal. Então, assim, se um dia eu quebrar, eu não vou deixar de fazer isso, eu tenho que fechar tudo, porque isso é pilar da marca, é um compromisso meu, comigo mesmo, porque eu falei, cara, eu quero estimular essas mulheres. E aí, só no mês do câncer de mama que a gente fez realmente destinado para os exames, mas assim, é sempre ligado à mulher, porque eu acho que a gente é tão potente naturalmente, né? A mulher tem uma coisa que é muito feminina e que os homens também têm esse lado feminino e que ele tá que é a abafado. intuição, né? Eles estão encascados. Exatamente, cara. Eles estão cegos pelo racional, pela mente. E eles esqueceram o coração. E eu falo isso porque o meu marido era assim, ele era muito pior, assim. Muito, muito Como chama racional. teu marido? Felipe, ele é Viu, muito... Felipe? Ele é advogado, né? Então ele já é uma pessoa muito assim, preto no branco. E tudo bem, ele não consegue entender, se misturar o preto com branco pode virar cinza. E a gente vai moldando, né, eles. É muito legal ver Vai essa evolução. inspirando, né? É, Mas eu vou defender, Marcelo? Felipe. A pessoa tem problemas de Eu memória. também sou assim. Vou defender você, Felipe, porque a minha primeira formação foi direito. E eu brinco que quem é advogado é um idealista, só que ele precisa de um sistema de regras muito formatado para ele exercitar o ideal dele. É. Então, ele tem um contorno mais rígido, né? Sim. Tipo, então, assim, eu fiz 2 anos de direito, porque meu pai achava que psicólogo era um psiquiatra frustrado. E aí, eu fui pra psicologia, que aí, gente, a psicologia é uma coisa fluida. Você tem que, né? Eu amei fazer, mas eu acho que tem um idealista aí dentro. Por isso que ele tá do teu lado, ele te admira. Olha Muito. a pessoa, né? Ele admira um pouco a minha ousadia. É difícil pra ele, que é muito analítico, ou que é muito assim, 1, 2, 3. Às vezes eu falo coisas pra ele que ele não aceita, ou que ele acha que não é legal, mas porque eu já tô olhando lá na frente. Não é por mal. E aí, pra ele é muito difícil. Eu não entendo, brigo com ele. Mas ele fala, você precisa entender que eu não sou abstrato. Você tem que falar com que você tá brava comigo. Foi isso, você fez isso, você virou assim. Não achar que eu vou entender o que eu fiz. Eu não sei. E ele fica muito, eu preciso saber. Maravilhoso, gente, porque no fim a gente tá junto pra aprender um com o outro, né? Nós somos Então, extremos. maravilhoso, Por porque, isso, né? A gente aprende todo dia. É doação, né? Sim. Porque você estar com uma pessoa muito diferente de você é uma oportunidade de você desvestir o seu ego para entrar num acordo e ser feliz. Mas você acha que ele te segura às vezes no Sim, bom sentido? Do muito. tipo, Natália, No mal, volta um às pouquinho. vezes, também. No Tipo, mal. porque eu tem sou como- muito espivetada, eu vou fazendo, e às vezes ele se incomoda. Por talvez ele não ser assim. Mas eu tô falando no seguinte sentido. Tô falando porque rolou uma identificação. No seguinte sentido, assim, às vezes você tá lá sonhando, vou comprar 5 clínicas, vai Sim. comprar esse quarteirão inteiro. Ele fala, Natália, calma. É. Calma, não é o quarteirão inteiro. Começa com 2, depois a gente compra 3. E que depois você fala, puta, ainda bem que ele me... Não, assim é legal. Mas quando fala, mas o mais é foda. Porque vai vir com um problema. E o problema na cabeça dessas pessoas é fim. Não é meio. Então o problema pra ele, acabou ali a ideia. Morreu. Já matou ela, X. E não, pra mim o problema é um meio pra eu ir mais pro sonho. Ele não sonha tanto. Não por mal, é personalidade. Ou ele, na verdade, ele sonha diferente, né? Ele sonha diferente, sim, sim. E aí é difícil entender, porque não é o jeito que você sonha, então você fala, puxa, será que acabou? Não acabou. Ele tá do teu lado, já é um sonho, tá do teu lado também. Não, é? pra mim... Não é? Tá um sonho da Nath, essa pessoa super fácil de conviver. Sim, ele que fala que não. te tira da zona de conforto. Eu tô sendo irônica. Entendeu? Aham. Eu tô sendo irônica porque eu sei que conviver com pessoinhas assim, que são maravilhosas, mas te cutuca o tempo todo. É um saco. Às vezes a pessoa quer ficar lá na zona de conforto, dá licença, me deixa aqui na minha zona de conforto. Exatamente. Eu falo, você tá fazendo isso porque você sabe que vai dar trabalho. Ai, E maravilhoso. eu fico lá puxando, cutucando, enchendo o saco. E ele, é muito difícil conviver com você. Só que ele fala isso toda hora. Toda hora também não dá, meu amor. Você também tem que entender, mapear a Nath e entender que talvez pra você é difícil porque isso é a sua sombra. Então, às vezes, a gente tem que encarar a nossa sombra e entender por que nos incomoda tanto. Exercício de terapia para você, meu Felipe. Pensa que a Nath não existe na tua vida. Se todos os seus problemas seriam finalizados. Aposto que não. Portanto, o problema não é a Nath. Para de ser doida!
Aí você me deu um bom argumento pra próxima briga. Então, não era. Eu vou falar, então peraí, é difícil conviver comigo? Então vamos fazer um exercício assim. Pra gente encerrar, eu quero te fazer 2 perguntas, que são... A primeira, 5 curiosidades sobre você. 5. Eu cheirava uma fronha até os 25 anos. Ninguém sabe disso. Achei que ela cheirava outra Eu coisa. cheirava uma fronha. Não, nunca. Mas eu cheirava uma fronha, que era o meu nininho. Eu chamava de nininho. Eu nunca chupei chupeta, mas eu tinha uma fronha que ia trocando de tempos em tempos. Mas eu sempre gostava das fronhas molinhas. Até os pedidinhas. 25 anos? Pedidinhas. Foi até quando eu casei. Aí eu larguei, porque minha mãe ia contar pra ele, meu pai, tipo, olha como eu era todo. Eu ia falar, podia falar. Até hoje eu durmo assim, meio com alguma coisa perto do nariz. Para de olhar pra Mari. Mari, não dos pode, ETs. não pode. Eu acredito Não pode. que tem pessoas, né, ou em volta, ou perto, pessoas, ou outras vidas. Acredito em Deus, amor, Alá. Eu sou muito do amor, assim. Eu acho que futuramente a religião vai ser uma só. Talvez seja arriscado falar sobre isso agora, mas eu acredito que vai ser uma religião só. Onde as pessoas vão entender que o bem, o amor é uma coisa única. Vão parar de brigar por isso. O que mais? Para de olhar pra Mari. A Mari não está aqui. Ó. Foca em mim. Nath. Oi. Bom, não sou formada em nada. Tenho 2 filhas. Tive outra filha. Tem 10 meses hoje, minha fofinha, a Bela. Eu não vou contar isso como curiosidade, tá? Porque isso todo mundo sabe. Então você O pode que procurar mais? Curiosidade. Meu prato preferido da vida é arroz, feijão e ovo. Preferido, assim, sentar e falar, o que você quer comer agora? E vamos supor que eu fiquei muito tempo sem comer comida. Eu chego, porque eu quero um arroz, feijão e ovo. Eu amo cerveja. Eu fiz até uma cerveja. Ah, isso é curiosidade, que você bebe, ama cerveja, não sei. Eu fiz uma cerveja rosa. Uma IPA Session, com uma cervejaria artesanal chamada Dádiva. A gente fez uma IPA chamada The Beauty Academy. É uma lata linda, tipo... É uma foto minha com óculos, eles fizeram num grafite a foto, ficou linda. Cara, essa mulher, ela não consegue beber e só degustar. Ela já pensa que ela... Eu já tô Que eu tenho que imaginando a lançar uma Natália, cerveja. que ela bebendo a cerveja. Nossa, imagina essa cerveja rosa. Gente, É. o seu cérebro deve estar tão exausto. É. O seu cérebro deve estar precisando Ele já ir pro fala, Caribe. vai, Natália, de novo, e lá vem ela, e volta o cano. Eu acho que eu já vou considerar essas 5, tão maravilhosas. Sim. E eu quero que você fale uma dica pra quem tá começando a empreender. Se você pudesse falar assim, uma puta amiga, você tá começando a empreender? Eu acho que para quem quer começar algo, tá começando, primeiro ela tem que acreditar muito no que ela vende. Então não adianta quem tá começando e não acredita 100% no que vai entregar, no que vai vender, no que vai fazer. Então acredita, confia, se conecta com a sua intuição, com o seu coração. A gente geralmente a gente já sabe o que a gente tem que fazer. Não aceite críticas de quem não construiu nada. E assim, quando eu falo não construiu nada, é naquele determinado assunto que você está pedindo um conselho ou que a pessoa te criticou, sendo que naquele aspecto da vida ela não construiu nada, não é generalizado. Todo problema que você enxergar durante essa jornada de empreendedorismo, enxergue como uma oportunidade de criar solução. Todo problema é uma solução, todo problema é uma oportunidade de você criar algo onde a maioria viu um problema e parou, e você pode, a partir daquilo, fazer algo muito grande. E identifique a dor do seu cliente. O que eu vou vender? O que eu vou fazer? Qual a dor que eu curo ou que eu ajudo no mundo? Porque quando você sabe isso, você tem o seu porquê. Tendo o seu porquê, você encontra o seu como. Então, tem que fazer uma reflexão sobre isso. E aí você vai achar o seu caminho. E depois me conta. Nossa, maravilhosa. Eu só não vou encerrar agora, que seria maravilhoso pra encerrar, porque eu esqueci uma pergunta que eu queria muito fazer. Você, em 1 ano, teve uma filha que tá com 10 meses, engordou 30 quilos. Engordei, fui para 85. Abriu 3 clínicas, e eu insisto, não surtou? Não, ainda não. Tô abrindo uma em Lisboa agora, em Estou novembro. chocada. Ah, e tem ali de Lisboa que ela também tá abrindo. Tô em Miami também, Mas em março. como, Nath, pelo amor de Deus, como que você consegue levar Cara, todos os pratos? Me fala o Com prato que você não parceiros deixa muito equilibrada. bons. Você tem que confiar e ter muitos bons parceiros e colaboradores na aba. Você não tem peso na consciência. Por exemplo, a tua Não. filha, você deve deixar ela bastante com uma babá. As duas. Felizes. Felizes da vida, né? A gente tava lá agora e a mais novinha de 10 meses, ela ria. Ela abre o sorriso daqui aqui. Feliz. Então você fala, às vezes se eu tivesse aqui com ela o tempo todo, ela não fosse tão feliz. Porque eu estaria pensando só em trabalho, ou mais no trabalho, ou ficaria nervosa, estressada.
A única vez que a minha filha, a Júlia, que eu me lembro dela ter ficado muito preocupada de eu estar brava com ela, foi um dia que eu fiquei em casa à tarde, eu tava nervosa com o trabalho e ela percebeu. E ela ficou o dia inteiro perguntando pra minha assistente pessoal de casa, falando, minha mãe tá brava comigo? Aí passava um tempo ela, a minha mãe tá brava comigo, né? Então, ficar em casa com o filho estressado é pior do que se você não tiver. Então, olha como marcou a vida dela. Então, às vezes a gente cobra esse tempo de maternidade, mas na verdade não seria um tempo legal. É melhor que você resolva suas coisas do trabalho no trabalho e que quando você esteja com ela, seja um momento com ela. Por mais que sejam poucos, ela sabe que os que eu estou com ela são dela. Você acha que hoje são poucos, Nath? Eu Você acho. gostaria de ficar mais? Não sei. Adoro essa sinceridade. não Poucas sei. mulheres assumem Não isso. sei se eu gostaria de ficar mais. Eu acho que quando eu quiser ficar mais e talvez mais pra frente, vai ser quando eu já vou trabalhar bem menos. E não sei também se eu vou ficar tanto com ela, porque ela estuda o dia todo, ela faz atividade fora. No final de semana ela vai no cinema com uma amiguinha, vai no teatro com a outra, vai brincar numa praça com outra. Então ela tem a vida dela. Isso é muito legal. Mas final de semana você trabalha? Não todos. Eu trabalhava muito, agora eu comecei a ter uns 2 ou 3 livres, mas já vai voltar tudo de novo. Mas não é todo, não. E quando não é, eu fico em casa. Eu não gosto tanto de sair. Você tem uma meta de, assim, até tal idade eu quero construir, depois eu quero desacelerar? Você tem uma meta de etária para isso? Até uns 38 anos eu vou trabalhar muito. Sim. No ritmo que eu tô. A partir dos 38, faltam 4 anos, eu vou diminuir bastante, porque eu gosto de viajar muito. Eu gosto de ser livre, com recurso, segurança, eu quero estabilidade financeira, emocional e curtir a vida. Curtir minhas filhas, viajar, tipo, hoje eu quero ir pra Coreia. Coreia, assim, vou comprar uma passagem agora e vou ficar uma semana lá estudando o produto X, que eu vi uma fórmula diferente. Então, eu sou muito assim. Eu quero isso. Maravilhosa, Nath. Maravilhosa. Foi um prazer. Sério, adorei te conhecer. Eu uma também, delícia. Muito bom. Difícil podcast fluir, Não assim, é, né? gente? É que a gente é fluidora, assim. gente. Sim, energia. Muito acredito maravilhosa, assim. Admiração, sério. Que legal que eu você amei. construiu tudo que você construiu. Que você tenha a sinceridade, a humildade de também falar, olha, isso não é isso. Porque é difícil de falar. Porque ele sabe que a gente vai ser julgada porque é natural, né? Mas quando você não se preocupa com isso, a pessoa não maravilhoso, enxerga isso gente. como fraqueza pra te manipular. É verdade, é verdade. Então, assim, foi muito gostoso mesmo. Obrigada. E assim que minha você. pigmentação aparecer, gente, eu vou mostrar Você pra vai, você. não, já vamos marcar. Eu vou mostrar, né? Porque ela tá na fagocitose, Não, entendeu? vamos marcar pra eu fazer o retorno dela. Olha que chique, gente. Dá Tava um fazendo jeito. meu contorno. Não, já tava maravilhoso, tá? Quem me fez, vou descobrir quem foi. Acho que foi a Babi. A Babi, ela é coordenadora, ela é muito boa. Ai, gente, não é, assim, maravilhosa. E eu vou lá no teu consultório pra ver as auréolas, os mamilos. É mamilo, né? Porque daí É uma completo. areola mesmo. Mas é um mamilo completo, né? Os mamilos pra gente poder mostrar no Outubro Rosa. A gente vai fazer muita coisa junto. Você vai me levar um dia na penitenciária. Penitenciária feminina, pra você ver como é bonito. E os depoimentos dela, você vê. Muitas ali já tiveram muitas decisões Não, ruins. maravilhoso, gente. Mas e daí? Por que elas não Tá podem tudo ter uma certo. nova decisão Tá hoje? tudo certo, é isso mesmo. Eu não tô lá julgando o que cada uma fez. Eu tô lá pra contribuir pro que cada uma vai fazer. Entenderam, gente? Essa é a Natália Beauty. Então, Obrigada. Amei. Eu também amei. quem não muito. conhece, vai seguir ela. 10 milhões de seguidores, né? E me segue Amo também, que vocês. tenho 8 mil seguidores, E tá tudo maravilhoso. Obrigada, Nath. Obrigada, viu? Amei. Pra nós.